Pode Porco está no ar, Pode Porco de número 24, hoje com uma presença feminina, mas antes de começar, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Kawaii e TikTok, hein? Tamo em tudo. Mas antes de começar, fala, Belzinho, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu bom dia, boa tarde, boa noite. Kim hoje recebendo a segunda mulher da história do Pode Porco. Queríamos muito começar a receber mulheres aqui, porque a gente sabe como existem mulheres apaixonadas pelo Palmeiras e que vivem o Palmeiras. Então hoje temos uma presença feminina aqui, apesar de também ser o primeiro convidado nosso que não é palmeirense. Mas eu tenho certeza que a nossa convidada de hoje aprendeu a respeitar muito o Palmeiras, a sua torcida, e com certeza viveu dias épicos com o Palmeiras no ano passado, e se Deus quiser vai viver também daqui uns dias lá no Oriente Médio. Mas queria apresentar e queria agradecer a Bibiana Bolson pela presença, ex-setorista do Palmeiras pelos canais ESPN, agora quase BBB, né? Empreendedora! Agora podcaster, enfim. Pois é, tive que dizer não pro Boninho, mas depois a gente fala sobre isso. Gabi, Kim, pessoal, é um prazer estar aqui. A gente vinha falando há muitos meses, né, Gabriel? E preciso falar aqui também que o Gabriel sempre foi uma das grandes referências aí da juventude no jornalismo. Que isso, que moral, hein? E foi um dos primeiros palmeirenses, ou assim, imprensa identificado com o Palmeiras, que me acolheu nesse meu processo. Então eu lembro da mensagem me desejando sorte, e tu tinha razão, porque as coisas caminharam de uma forma que essa torcida, de certa forma, plantou ali uma sementinha verde aqui no coração. Eu achei ótima essa expressão ontem que um torcedor falou no Instagram, e realmente essa sementinha foi plantada, e hoje eu acho que a gente tem essa relação tão bonita aí que vai ser pra sempre. Maravilha, maravilha. Mas antes de começar a resenhar sobre esportes, acho que é saber sobre a Bibiana criança, pequenininha. Como é que foi sua infância? Conta um pouco da sua história pra gente, por favor. É muito legal quando a gente se enxerga pequeno, assim, e a gente começa a perceber como as nossas vivências lá atrás fazem parte das nossas escolhas como adultos, né? Porque eu sempre fui uma criança muito comunicativa, a criança que saía querendo contar a história do vizinho, que estava sempre no teatro, fazia apresentações, aí passava o chapéu para pegar um dinheirinho da família ali, com minâncora na cara. E sempre fui uma apaixonada por esporte. E assim, eu não pensava em trabalhar com esporte. Ao longo da minha carreira, o esporte aconteceu, e depois a gente vai falar mais detalhes disso, mas eu era aquela criança que sofria. Tanto que a minha primeira recordação, assim, mais intensa com relação a uma derrota esportiva é 98. Eu tinha 9 anos. A Copa do Mundo de 98 foi muito marcante pra mim. Então, acho que foi ali onde eu comecei a aprender o sabor e o dissabor, a dor e o amor que é de ser uma torcedora e uma apaixonada por esporte. E minha família sempre foi muito, assim, muito ligada de alguma forma de ter competições em casa. Então a gente fazia campeonato de vôlei, de futebol, e minha mãe sempre me incentivou no esporte, eu sempre pratiquei esporte também. E meu pai, como homem, sempre me levou pro estádio. Eu tenho um irmão, né, e eu era, assim, a preferida que era levada ao estádio. Então, isso é muito legal, porque eu também cresci num ambiente sem essa diferenciação do que é uma mulher neste ambiente de estádio de futebol, porque eu cresci neste lugar. Então, assim, acho que foi uma infância muito feliz e que me trouxe a essa apaixonada que eu sempre fui, além da contadora de histórias. E apesar de não ter um sotaque muito forte, né, de gaúcho, tem um bate. pouquinho. Às vezes puxa. Às vezes tem um pouquinho. Bibiana Bolson é gaúcha, você é de Porto Alegre mesmo, não, Eu né? sou de Giruá. Giruá. Coloquei Giruá no mapa, vai. A Giruá é perto de que cidade grande 13 lá do... mil habitantes, mas eu brinco que assim, Giruá é engraçado, porque sempre tem alguém que eu conheço, né? E até cidade pequena, imagina, Rio Grande do Sul, diversas cidades, Mas 13 é mais mil perto habitantes. de qual cidade grande lá? E aí essa referência que todo giroense dá é entre Santa Rosa e Santo Ângelo. Aí Santa Rosa, terra da Xuxa, Santo Ângelo ali, Renata Fã, pertinho de Horizontina. Então são as referências. Mas é engraçado que sempre tem um giroense, e até eu bati o carro e, curiosamente, o carro que eu bati era de um giroense em Porto Alegre. Nossa! Pensa na chance!
depois aconteceu. E a pessoa te reconheceu na hora? Não, depois que a gente foi descobrir, assim, porque essa história, né, era um carro que tava parado, eu bati num carro parado. Não Tinha era uma 18 situação... anos, né? Abafa o carro. Agora, apesar do seu sobrenome artístico ser Bolson, pra quem não sabe, você também é descendente de italianos, né? Acho que isso também O Bolson é italiano. Ah, é italiano? É Bolson. É da região do Vêneto. E Bolson com Z também é uma das grafias. A minha família toda tem cidadania, eu já tenho um processo encaminhado também. E cresci nessa loucura dos italianos que são intensos, que sofrem, que é muito da alma desse palmeirense também, de certa forma. Acho que é por isso que você se deu bem com o Palmeiras. Tem uma né? certa identificação já, né? É o pessimismo, e assim, ao mesmo tempo a euforia quando as coisas estão bem. Então, é esse mix de emoções, falar com as mãos, falar alto. Acho que tem muito dessa cultura e que foi muito legal, assim, porque logo quando eu assumi o Palmeiras, eu entendi que minha missão era, antes de entender o presente desse Palmeiras, eu tinha que entender o passado desse Palmeiras. E aí eu fui atrás das histórias para que eu pudesse construir esse contexto todo. Boa. Animal. É isso. E desde quando você decidiu ser jornalista? Porque normalmente, um cara que vai, ou uma mulher que vai tentar virar jornalista esportiva, é um atleta frustrado, né? É uma pessoa que tentou virar um atleta. Sou também. Então, aí eu queria saber, quando que você que virou a chave e falou, ó, vou fazer jornalismo, e depois jornalismo esportivo? Assim, o esporte definitivamente me escolheu, porque as oportunidades surgiram e eu abracei e teve uma identificação muito rápida, assim, acho que do que eu queria fazer com o que a editoria me oferecia. Então, a primeira resposta é, o esporte realmente me escolheu. O jornalismo, acho que por ser a contadora de histórias, que eu sempre fui, sempre amei contar histórias. Mas, inicialmente, eu pensei em fazer medicina, que não tinha nada a ver, mas acho que às vezes é aquelas coisas que a gente cresce ouvindo, assim, é medicina, né? Tem que virar médica. É lucrativo, é medicina que pode ser uma carreira legal e tal. E eu gostava de algumas coisas da medicina, assim, de dermatologia, mas que não justificava eu fazer medicina por conta disso. Sim. E aí, eu prestei pra publicidade, prestei pra jornalismo. Passei no jornalismo e passei na publicidade. E aí, por uma escolha da instituição, que era a PUC, eu queria estudar na PUC, eu fui pro jornalismo. E aí, o primeiro ano eu odiei, porque assim, aula teórica, sabe aquela coisa assim? E um pessimismo, eu me lembro de um pessimismo de alguns professores dizendo, né, que tava muito difícil, que a carreira de jornalista era muito difícil. E chato, muito chato, porque a gente gosta de estar na rua, entrevistando. Então, assim, um horror. E aí, eu fui morar fora, fui morar em Londres, decidida que eu não estudaria mais jornalismo. Só que a minha troca de e-mails com os meus amigos era tão intensa naquela época do famoso @bol, @wall. Aí mandava mensagem pro MSN. Muitas mensagens, e eu comecei a fazer uma espécie de blog, assim, relatando pra eles as minhas aventuras em Londres, lá com 18 anos, tendo a primeira experiência de morar fora. E quando eu voltei, começou a fazer sentido, assim, a escrita, e eu queria ir para esse caminho de conteúdo de viagens. Eu sempre tive um posicionamento político muito forte também, então eu pensava, de alguma forma, acrescentar na questão política e fazer depois uma especialização em sociologia, estudar, sempre fui muito ligada a isso, gostava de história, então acho que eu me via como uma correspondente internacional. E aí o esporte acontece depois. E aí, pra quem não sabe, Bibiana Bolson começou no Globo Rural, né? Vocês veem essa carinha bonitinha na TV falando de futebol, mas teve um começo no jornalismo ali na da agricultura, né? Era RBS? Duro. Eu era RBS TV, que é a afiliada da Globo, né? Eu sempre falo, eu tenho uma mentoria também pra jornalistas e comunicadores. Eu sempre falo assim, quando você tá começando a carreira, você tem que ir aonde estão as oportunidades. Se dar ao luxo de escolher uma editoria, na minha opinião, é mais pra frente. Porque primeiro você tem que se formar jornalista, comunicador. Então, a oportunidade que tinha naquele momento de eu trabalhar na televisão estava no interior, porque daí eu já tinha saído de Giruá, já morava em Porto Alegre, tinha minha vida em Porto Alegre, e me ofereceram uma vaga no interior. E o interior, ele é basicamente feito de matérias rurais, e era onde eu poderia me destacar. Então, eu consegui entender que quanto mais matérias rurais ali eu fizesse, mais
oportunidades eu teria. Mas naquele mesmo ano, em que eu tava fazendo muitas matérias lá em cima da colheitadeira, em lavouras, né, contando, depois a gente pode conversar aqui sobre safra de soja, milho, trigo, né, os melhores momentos do plantio rotativo, quantos milímetros precisa chover para ser uma boa safra, depois a gente conversa esses detalhes. Mas, em meio a tudo isso, no final do ano, começou uma organização para o estadual, do Campeonato Gaúcho, que é muito forte e que eu acho que de todos os estaduais aí, depois de São Paulo e mesmo Rio de Janeiro, eu acho que é um dos mais fortes. Eu até diria que briga bem, assim, com São Paulo na questão de visibilidade e tal, que dá o Campeonato Gaúcho. E tinha um clube modesto, lá em Ijuí, o São Luís, que é um time que sempre ficava ali no finalzinho da tabela e que não tem uma relevância no cenário estadual. E esse time estava, assim, muito mal, já tinha começado o campeonato, estava numa sequência de muitas derrotas, era o Lanterna, se eu não me engano, e o meu chefe disse assim, olha, Bibiana, a pessoa que faz esporte aí, ela vai ser transferida, então a gente vai ficar uns dias sem setorista. E tem como cobrir esse furo? Fazer uma matéria e tal, quando precisar, mandar mensagem pra rede, ou, né, se precisar fazer algum jogo, tem como, porque assim, você tem uma identificação e tal com futebol, mas não se preocupa que vai ser poucos dias. Mas trocou de técnico, entrou o Paulo Porto, na época, o treinador, e eles engataram uma sequência de 6 vitórias. 6 vitórias, 5 vitórias e um empate, assim, algo desse sentido. Eu sou bem desmemoriada. E simplesmente esse time chegou à final do Campeonato Gaúcho. Contra o Internacional naquela época. E era o primeiro... Logo contra o Inter? Contra o Inter. E era o primeiro título como treinador que o Dunga disputaria. Ele já, né, depois de ter sido ídolo no Inter, ser ídolo aí do futebol brasileiro e tal, e estava treinando o Internacional naquela ocasião, e tinha muita badalação. E para completar ainda mais essa história de coincidências, o Dunga é de Juí, deste lugar de onde era o Pacato Clube. Ou seja, a figura mais ilustre da cidade, que é o Dunga, São Luís, tiraria a maior possibilidade de título da história, que era essa final contra o Internacional. Foi uma goleada, né? Foi 5-1. Que o ano Internacional foi 2013. Ah, 2013, começo de 2013. E daí tinha todas as peculiaridades, era um time do Forlan, então assim, Forlan depois de ter sido, melhor da né, Copa, super badalado, daí ia sentar naquele pacato banco lá do São Luís, cheio de cupim, sabe, das duchas geladas do vestiário, então assim, e aí nesse momento eu tive uma projeção ali, as pessoas entenderam que eu poderia funcionar no esporte, foi quando eu fui pra Pelotas, e tava começando uma movimentação muito forte de Copa do Mundo, pra montar a equipe pro Sport TV pra fazer a Copa do Mundo em 2014. Então, é mais ou menos assim que começou a Bibiana no esporte. Nossa, que E história. o que é mais legal? Esportes ou agricultura? Os dois, vai! Contar história é legal, mas é claro que o esporte... Tem um fator mais emoção ali envolvido, né? Mas tem uma coisa que eu me... Não é que eu me culpo, mas que eu sinto muito, e eu acho que os meus colegas compartilham disso. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com o esporte, eu perdi o que vocês têm, entendeu? Porque embora vocês trabalhem com... aqui com o esporte, vocês são identificados. Sim. Então eu perdi muito daquele sentimento de estar na arquibancada, de passar a catraca como torcedora, de sentir a euforia de um torcedor, porque hoje a minha visão ela é muito, muito cética, assim, sabe? E eu passei a torcer muito por pessoas, eu sempre falo isso e não é da boca pra fora. É por isso eu acho que eu também construí essa identificação com o Palmeiras, porque, sendo bem sincera, não é que eu torça para o Palmeiras, eu torço para as pessoas, para esse grupo, entendeu? Óbvio que o Palmeiras ganhando é positivo para mim, enquanto estava ali como setorista também, então, assim, eu abracei aquelas histórias, mas isso me dá também a isenção de poder bater, sabe? Isso me dá também a possibilidade de poder colocar o dedo na ferida, assim como eu já fiz em outras ocasiões. E como que nasceu o convite para você ser setorista do Palmeiras? Você que entrou como setorista oficialmente no final do ano passado, né? Começo desse ano. No começo desse ano. Não, no começo de 2021. Que acabou de virar, acabou de virar. E né? é água, hein, gente? Porque não me ofereceram a cervejinha ainda. Começo de 2021, a coincidência, Bibiana Bolson entrou no lugar de Edu de Menezes, no setorismo do Palmeiras na TV, nosso último convidado, que foi um episódio sensacional. Quem não viu ainda, veja, porque tá... Recordes de views. Tá muito bom.
Mas enfim, como nasceu o convite pra você ser a setorista do Palmeiras? Eu acompanhei o finalzinho da campanha do Santos, né? Então eu estava do outro lado e o pessoal diz, já deu sorte pro Palmeiras porque eu estava com o Santos na final da Libertadores. Nunca foi e continua não sendo o meu projeto ser setorista de clubes. Porque eu sou tão dinâmica e gosto tanto de contar diversas histórias que eu não era, assim, parte dos meus planos, entendeu? Assim, um sonho e tal. Porém, ter vivido essa experiência me mostrou que eu tava bastante enganada sobre todos os checks que eu já tinha dado ali com relação à minha profissão. Ter sido setorista foi um dos capítulos mais importantes também da minha trajetória. Então, o convite ele não surgiu porque era um desejo, ele surgiu por um reposicionamento de peças, assim, dentro da empresa. E, modéstia à parte, eu acho que eu estava preparada para isso também, porque eu tinha feito Santos. Foi um ano de pandemia, então eu tinha feito muito Inter e Grêmio, simultaneamente, assim, a dupla Grenal durante a pandemia ali em 2020. Então eu já tava com essa experiência de muito contato, de conversa interna. Eu sempre gostei desse trabalho de apuração, sempre fui muito ativa, assim, com todos os clubes, trazendo informações de todos os clubes. O que eu tenho de informação eu compartilho e gosto de compartilhar e converso. O Gabriel sabe porque a gente já trocou várias figurinhas. Eu não sou o tipo de pessoa que, assim, guardo pra mim ali, né? Não é isso. E aí foi mais, assim, um reposicionamento. E foi um choque quando aconteceu. A gente vai chegar lá. Foi um choque. Não, eu ia te perguntar porque... Eu quase disse não. Porque a torcida do Palmeiras, a gente sabe como é difícil o tamanho de um clube igual o Palmeiras atual campeão da Libertadores, né? Enfim, você entrou num momento que o clube tava com um protagonismo muito grande e a torcida tinha um pé atrás com você. Vocês gostam de polêmica. Vamos pra polêmica? Exato, então, vamos lá. Estamos Vamos aqui lá, pra vamos lá. polemizar. Vamos lá. Inclusive, vai ter gente aqui te criticando. Vai falando aqui. Não tem como ser unânime, né? É por isso... Se for estranho. Eu vou dizer que é por isso que no meu banheiro, vou contar intimidades aqui, no meu banheiro eu tenho um pote desse tamanho de sal grosso. Quase que diariamente eu tomo banho de sal grosso. Mas tudo bem. Mas vamos voltar. Assim, cobrir o Palmeiras, se eu fosse analisar, cobrir o Palmeiras é a melhor coisa que pode acontecer na carreira de qualquer pessoa. Porque é um dos principais clubes, uma das principais forças, e o ano de 2021, o principal clube, sem dúvida, porque foram 3 títulos no ano. Então, assim, com relação ao convite, olhando para o Palmeiras, incrível. Só que eu tive que olhar para a Bibiana, que tinha um passado com o Palmeiras. E o meu passado era de uma infantilidade, da brincadeira que todo mundo faz, e que eu sei que não tem verdade ou que não tem fundamento, porque é corneta de futebol. E o Palmeiras tem a oportunidade de finalmente encerrar 100% essa corneta. E eu estou torcendo para que isso aconteça. E em 2016 eu era setorista, eu trabalhava com conteúdo lá no Rio. E teve um texto, naquela época, em 2016, vocês vão lembrar que foi uma disputa bem acirrada, assim. No finalzinho, claro, o Palmeiras... Foi quando nasceu o cheirinho. Conseguiu... Os dois clubes brigaram então, ponto foi quando por nasceu. E o Flamengo tava com uma sequência que, assim, tudo dava certo. Tinha vários jogos que davam certo pra eles, assim. Sabe aquela sorte de campeão? E eu fiz um texto falando sobre isso. Sobre o quanto parecia internamente, e por esses resultados, que a campanha consolidaria o título do Flamengo. Mas o editor, na época, escolheu aquele texto pra mim, né? Aquela chamadinha pra caça-clique. O caça-clique, que era algo assim, o Palmeiras... não, o Flamengo vai ser campeão. Até que se prove o contrário. Aí os torcedores vieram assim, né, em cima. E eu, muito desse jeito que eu sou, de querer responder, de querer, né, brincar. Porque eu sou da zoeira, assim, também. Em determinado momento respondi ali assim, dá tempo, até lá dá tempo, em 30 anos dá tempo do Palmeiras ganhar o Mundial, não sei. O cara falou alguma coisa de 30 anos, assim, eu não me lembro o que foi, em que contexto foi. E aquilo, né, recortado, print e roll. Então, assim, a torcida do Palmeiras sempre teve muita má vontade comigo, assim. E todo mundo dizia, ela é rubro-negra, ela é flamenguista. É cheirinho, não sei porque o quê. vazou uma foto sua também com a camisa do Flamengo. Eu fiz uma ação publicitária. Não me lembro se foi 2016 ou 2017, com uma marca. Muita gente acha que você é flamenguista. E eu tenho
tenho muitas camisas, entendeu? Assim, tem foto minha em outros estádios e com outras camisas, porque eu trabalho com marcas esportivas, entendeu? Então, assim, aconteceu isso da foto e... Só que, assim, isso não... esse contexto nunca fez sentido pra mim, porque no Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura de muito apego aos clubes gaúchos. É muito difícil você encontrar um gaúcho que torça pra times que não sejam do Rio Grande do Sul. É muito dividido, assim, Grêmio, Inter. Até no interior, tipo, por exemplo, um cara que torce pro Brasil de Pelotas, ele torce pro Brasil... um cara de Caxias que torce pro Juventude, aí ele o cara torce, torce... Não, Juventude tudo bem, Geralmente... porque tem mais tradição, mas eu peguei um exemplo, tipo... Porque, por exemplo, no Rio, vamos supor, no Rio não, no Nordeste, o cara é Ceará e Flamengo, o outro é Fortaleza e Corinthians. Mas você sabe que tem uma explicação, assim, na verdade, assim, no Rio Grande do Sul, eu acho que concentra muito Inter e Grêmio, muito. Sim. No interior, em determinados momentos, tivemos torcedores que eram apenas torcedores daqueles clubes do interior. Ainda temos alguns que ainda são só. Mas nos últimos anos, pelos resultados esportivos e tal, acho que concentrou muito na dupla Grenal. Mas Pelotas, por exemplo, respira o futebol. Pelotas e Brasil de Pelotas. Chavante, que é o time que eu apoio, que sou simpatizante, torcedora também. Então, assim, tem essa rivalidade. E aí, mas não existe isso de torcer pra Flamengo, Palmeiras, casos muito raros, entendeu? Sim. O gaúcho, ele tem essa característica extremamente bairrista de valorizar o seu produto. Então, o Campeonato Gaúcho não é o Campeonato Gaúcho, é o charmoso gauchão. É o campeonato mais charmoso, assim, do raiz. Então, é tudo, assim, aquela expressão, melhor de todos, o Rio Grande do Sul. É umas bobagens históricas, assim. Então, o gaúcho tem isso. E eu acho que as pessoas, talvez, por desconhecer, não sabiam desse sentido. E eu cresci num ambiente de futebol, num estádio. Eu não sou ainda identificada, talvez em algum momento, pagando muito bem. Eu abro meu time, conte meu time. Mas todo mundo sabe seu time, né? Pelo amor de Deus. É Flamengo, não é? É brincadeira. Então... Mas assim, são escolhas e são situações... É igual a Renata foi falar que ninguém sabe o time dela. É igual ninguém sabe o time dela. E foi muito difícil, viu, Kim, Gabi? Foi muito difícil. Não, imagino. Foi assim... Até porque a rede social, pra mulher, eu acho que pra mulher que trabalha com futebol, ela é mais tóxica ainda, né? E tinha muito o tom de comparativo. Então, assim, além de ser a Bibiana, que pra muitos era a rubro-negra, um absurdo. Eu nunca fui rubro-negra, embora tenha torcido muito pro Flamengo e tenha me envolvido com a torcida do Flamengo também naquele momento, porque eu sou essa pessoa que se envolve. Eu torci pro Santos também, assim, então não vou ser hipócrita aqui, óbvio. Quando eu tava cobrindo o Santos no começo de janeiro, eu torci para o Santos, né? Assim como eu torci para o Palmeiras agora na final. Mas... até perdi o meu linha de raciocínio. Que a torcida começou a pegar no seu pé. Então, além de pegar no meu pé, tinha sempre aquela comparação, sabe? O Edu era muito melhor. O Menezes era muito melhor. Então, assim, não era a Bibiana que é ruim. Era a Bibiana é ruim e ela é muito ruim porque ela é pior que o Edu. Então, essa comparação, assim, que tinha, sabe? Mais as questões estéticas, os ataques estéticos, assim, que eu, sinceramente, não vejo acontecer com homens, assim. Eu acho que com certeza esse ambiente é machista. Não tem como negar isso. E, no seu caso, envolveu... Você é uma mulher... Flamengo, haters do Palmeiras, então foi uma bomba só. Só que agora que você sentou no pó de porco, você vai ganhar mais respeito pelos palmeirenses. Não, já ganhou, porque já ganhou. Falar, né? Eu te garanto, porque todo mundo que sentou aqui saiu com um filme melhor aqui. Todo mundo quer ser abraçado, todo mundo quer ser... Eu acho que você conseguiu com maestria dar a volta por cima, assim. E não foi bajulando, ou foi trabalhando mesmo, foi fazendo um baita de um trabalho e a torcida reconhece isso. Tipo, é difícil... eu falar pela torcida inteira do Palmeiras, sempre rola isso na internet. Sim, eu sempre tomo cuidado pra não generalizar, mas assim, hoje eu acho que grande parte da torcida te admira, acompanha seu trabalho, gosta e quer que você continue falando sobre o Palmeiras. Sabe, né? Que o melhor conselho que eu recebi foram duas pessoas, na verdade. O meu namorado, que é cientista, até já brinquei nas redes sociais com relação a isso. E ele me disse assim, tu acredita no teu trabalho? Tu acredita no que tu faz? Então tu vai conquistar essa torcida. Porque se tu acredita no teu trabalho, tu vai fazer como tu sempre fez e os frutos vão vir. Acredita. Parece o Tite falando. No teu trabalho. Não, muito. Lembrei muito o Tite, assim, porque o Tite fala, tu tá falando. Mas lembrou muito o Tite agora. Ele tava me dizendo assim, vem cá, tu percorreu tudo que tu percorreu. Porque assim, é muito fácil pegar lá o currículo da Bibiana e olhar, trabalhou no Sport TV, trabalhou no Esporte Interativo, foi no Rio, fez Copa do Mundo, fez Olimpíada. Mas
Vocês sabem como começou? Eu ganhava R$1.000 pra trabalhar em Pelotas, entendeu? 1.200 pra trabalhar em Caxias do Sul. Larguei minha vida, meu conforto em Porto Alegre pra correr atrás do sonho que era o jornalismo, sabe? Pra estar fazendo matéria em buraco de rua, pra estar fazendo plantão, como vocês estavam falando aí, pra fazer matéria em pleno sábado, sol pino, eu em cima de uma colheitadeira numa lavoura, entendeu? Então, assim, eu passei por muita coisa pra simplesmente por uma implicância que não era verdadeira, porque eu nunca fui desrespeitosa, eu fiz uma piada infantil. Na verdade, eu não fui desrespeitosa, eu fui infantil. É diferente. Mas como você era nova, estava começando, o editor não ajudou, ele tinha que dar uma segurada. Errar, porque com certeza. Comigo já aconteceram coisas também, de participar de live com E aí você flamenguistas e falarem que eu tava ajudando o Flamengo. E aí tem aquela coisa da fofoca, porque assim, às vezes a pessoa nem sabe de onde vem o ranço. Aí todo mundo fala, desrespeitou o clube, daí o fulano já odeia. Ele vai na bota. O que ela fez? Não, aí o cara pergunta, o que ela fez? Desrespeitou nossa história. É flamenguista. Aí começa a chuva de hate. Exatamente. Mas aí, assim, com pouco tempo, eu entendi que internamente no Palmeiras eu era muito respeitada. Porque as pessoas me davam informações. Eu conseguia acessar as informações. Toda vez que eu entrevistava um jogador, eu era muito respeitada. Toda vez que eu tentava o contato com um assessor, eu era muito respeitada. Então, eu consegui perceber que nessa linha e pelo trabalho que eu tava entregando ali, as coisas iam fluir. Eu acho que é só a cereja do bolo. Que bom que a gente tem essa relação hoje, sabe? Que o torcedor me abraçou os meus projetos, mas isso é só a cereja do bolo, porque o que eu tinha que fazer, eu fiz e cumpri. Não, eu acho que você fez história... Você queria falar? Não, eu ia fazer. Quem vê corre, não vê close. Ou é o contrário? É o contrário, né? Quem vê close, não vê corre. Não vê. Mas eu acho que você acabou fazendo história no Palmeiras, não só por ser uma mulher cobrindo o clube, já tiveram outras, né? Embora ainda as mulheres estão alcançando cada vez mais espaço no jornalismo esportivo, mas... o Palmeiras nunca teve tantas setoristas mulheres. A última foi a Ana Thaís, que também tinha um passado de prints e histórias contra o clube, né? E muita torcida tinha um ranço pesado dela, mas eu achava ela uma das melhores setoristas do clube. Gostava muito do trabalho dela. Uma baita comentarista. Só que ela fazia um setorista... Ela era setorista de rádio, né? Pra mim, o seu trampo foi mais foda ainda, porque pra mim é mais treta ainda você ser setorista de TV, né? Porque das caras, né? Não, e assim, eu não sei se vocês já pensaram, mas assim, e aparece muito no começo, eu desenvolvi muito, assim, um pânico de, por exemplo, a pessoa tá te olhando, você nem sabe que a pessoa tá te olhando. E eu pensava, tá me olhando porque deve ser palmeirense, não gosta. E toda vez que perguntavam assim, você é aquela repórter, né? Eu já achava assim, a pessoa tá me perguntando porque ela é palmeirense, ela me odeia, sabe? Então eu trouxe um pouco dessa coisa bem negativa, assim, e que eu precisei trabalhar muito na terapia. Mas eu acho que assim, quando você vai amadurecendo, as coisas vão tendo um peso muito menor, assim, sabe? Então, você tem que se cercar de quem gosta de você, de quem apoia o seu trabalho, e você sabe quem é de verdade, não tem aquela frase, quem é de verdade sabe quem é de mentira, não é isso? Então tá. E o quanto você acha que você inspira outras mulheres a alcançarem esse posto? Eu vejo muitas meninas que são apaixonadas pelo Palmeiras, que sonham em ser setorista do clube um dia, de ter esse trabalho. O quanto você acha que você, Ana Thaís, Renata Mendonça e tantas outras são importantes para as mulheres cada vez estarem alcançando mais esse posto com respeito no futebol, né? São as minhas mensagens preferidas. Por exemplo, assim, eu brinco que eu sou até... Por exemplo, você lá, Gabriel, vai lá, me manda uma mensagem falando que gosta muito do meu trabalho, que acompanha e tal. Daí tem uma mulher que me manda, adoro você. Eu já, obrigada, sabe, me toca profundamente isso. Então, eu também aprendi a me colocar muito nessa zona de confronto até e de conflito, sabendo do peso que eu tenho como mulher. Então, hoje eu não fico quieta, eu exponho mesmo, sabe? E muitas pessoas já me orientaram assim, você briga muito, você se desgasta, seja mais quietinha, não briga. Só que não sou eu, entende? Não sou eu. Uma causa, e eu sempre tive esse senso muito, assim, de justiça, sabe? De, isso não é certo, então eu vou expor. Por que estão me atacando? Sim, eu bloqueei 3.000 pessoas nos últimos 15, 20 dias. Todas que falavam, testuda. Gente, eu tenho espelho em casa.
beleza, ok, minha testa é grande, mas isso não me incomoda, sabe? Só que assim, são tantas Galera- mensagens, é tão chato. E essa energia, eu sou meio Tem que bloquear apegada mesmo. com Eu isso bloqueio de também. energia. Eu saio bloqueando e vou bloquear 3, 4, 5, 10, 20, 40 se for preciso, entendeu? Só que assim, eu sou muito tranquila. Só que e se eu não fosse? E eu acho que é por isso que eu compartilho também quando alguém me ofende assim. Porque eu fico pensando muito, pô, eu sou a Bibiana que eu acredito em mim, eu sou a Bibiana que eu não tenho problema algum com espelho, nunca tive. Mas e quem não é assim, cara? E quem realmente se olha e se sente feio e que, sabe? Eu ia até te perguntar se você fez terapia em algum momento da sua carreira pra lidar com hate. 100%. Porque assim, eu fiz em algum momento do meu início de carreira, porque lidar com a torcida do Palmeiras, eu sendo palmeirense assumido, não foi fácil, por diversas questões. E eu fiz também pra saber lidar com isso, porque esse meio é muita inveja. Você tá lá dentro do clube e as pessoas não aceitam que você tá lá, acham que você tá lá porque você não merece, como ele falou, quem vê. As pessoas não sabem do meu corre, né, pra chegar até aqui, mas... Muita. E quanto mais visibilidade você tem, assim, mais você desperta sentimentos que são naturais do ser humano. Ou seja, a cobiça, a inveja, sabe, o incômodo. Então, eu sou muito discreta, assim, nas minhas relações. Eu confesso que não tenho tantas relações ligadas ao trabalho. Eu sempre gostei de separar as minhas relações pessoais e trabalho. Óbvio que quando trabalho é equipe, é time, pega junto, mas eu também sempre gostei de separar, assim, de alguma forma. Os meus amigos são meus amigos de muitos anos, desde pequena, sabe? Tento me blindar de alguma forma. Não gosto de pessoas que se aproximam de mim por razões de, Por interesse, esporte, né? TV, não gosto disso. E eu acho que, assim, a terapia, ela te ensina a ler como você está se sentindo com relação à situação, saindo da situação. Porque, assim, primeiro momento nossa, eu odeio ser odiada. Mas aí você começa a se questionar. Será que meu trabalho é ruim? Será que eu não sou boa repórter? Então daí já entra uma síndrome do impostor aí. Então, assim, são várias coisas que repercutem, assim, o ódio, né? Ele bate de várias formas. Então, e às vezes você fica, assim, quer responder porque você tá com raiva. Então, mas não é sobre o que estão te dizendo, é como aquilo tá batendo em você. Então, assim, você começa a entender muito disso, assim. Eu acho que ter essa inteligência emocional, ela é bem importante pra quem quer ser uma pessoa pública. Nossa, Boa. é foda mesmo, hein? Parabéns, velho. E pras mulheres que querem entrar nesse meio, que nem você tá ou não, né? Não sei, porque... 100%. Quais são os maiores desafios pra uma mulher introduzir nesse meio do futebol que a gente já falou aqui várias vezes, é bem machista e sempre tem aquele preconceito, pô, mulher entra de bola ou não. Quais são os maiores desafios pra se encarar nesse meio? Atualmente, muita coisa mudou. Atualmente, a claro gente que evoluiu bastante, mas a sim, gente com sabe que certeza. ainda... E é claro que hoje você já tá bem mais experiente e tal, mas pra quem no começo deve ter sido mais difícil, óbvio. Sim. Eu acho que a primeira coisa, assim, é a gente tomar consciência que essa questão do machismo está em todos os segmentos. Sim. Alguns mais latentes que outros, e óbvio que o esporte, por uma questão cultural, muito forte. Então, assim, eu vou enfrentar o machismo na sociedade. A partir do momento, dia 1, nasci mulher, eu vou passar por situação de machismo. A mulher que fala que nunca passou, ela não conseguiu ainda se entender ali dentro da sociedade, dentro do ambiente, porque a gente passa, né? As diferenças estão nos salários, as diferenças estão em coisas sutis, as diferenças estão em situações que a gente naturaliza, do tipo, eu não vou colocar essa roupa, porque essa roupa, né, pode ser desconfortável, eu não vou passar a essa hora, naquele lugar, por exemplo, obra, eu tenho pânico de passar perto de obra, morro de medo, entendeu? Então, assim, são coisas que eu tenho certeza que nenhum de vocês pensa ou sente. Então, assim, a mulher já nasce passando por essas situações. Então, assim, a primeira coisa é pensar que, de alguma forma, você vai passar. Mas como que você vai lidar com isso? Lidar com isso exponha, se cerque de pessoas que vão te apoiar, entenda quando você estiver passando por essa situação, que os danos emocionais, eles são muito grandes, eles são muito maiores do que eventuais danos, assim, financeiros, de você, não vou pedir demissão, porque isso vai repercutir mal. Então, assim, eu acho que a saúde da gente não tem preço. E se informe, e busque entender mais. Eu busquei entender muito sobre essas questões sociais também, para que isso me desse força.
e principalmente eu acho que a rede de apoio de outras mulheres, assim, ter outras mulheres. Então, buscar mulheres que estejam no meio, buscar mulheres que andam junto, que caminham juntas. E eu tenho muitas dessas mulheres comigo, né? Então, Luana Maluf, Ale Xavier, Renata Mendonça, Renata de Medeiros, Lívia Laranjeiras, são mulheres que, assim, estão do meu lado. Mari Fontes, agora eu comecei a citar, vou ter que citar várias. Fernanda Arantes, do SBT. Então, assim, são muitas mulheres que estão do meu lado e que é pra elas que eu corro, assim. O machismo realmente infelizmente, continua aí. A gente tem mais mulheres, eu acho, trabalhando no esporte, mas ainda tá faltando muito, Gabi, que mulheres ocupando posição de liderança. Comando, né? Mais chefes de redações mulheres, mais mulheres dentro do futebol, porque a gente vê um movimento ou outro e de repente sai do nada, como aconteceu recentemente na CBF. Ou, por exemplo, você tem uma presidente que a gente vai falar daqui a pouco, que é mulher, mas quando é questionada sobre isso, não se posiciona exatamente com relação a isso. Então, eu acho assim, o que falta mesmo é uma educação, assim, de forma geral, sabe? Isso ser mais trabalhado lá na base. Boa. Sim. Finalizando esse assunto aqui, pra gente começar a falar um pouco de Montevidéu, tem uma pergunta da Gabriela Dionísio, que é uma das apoiadoras do Pode Porco na Aurelo. Se você quiser que sua pergunta esteja aqui no nosso podcast, é só nos apoiar lá na Aurelo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E a Gabi fez uma pergunta, uma palmeirense, uma torcedora do Palmeiras. Ela fez uma pergunta pra você, a gente queria dividir com você, Bibiana, que ela falou assim, ó. Fiz um curso de jornalismo esportivo e no meu primeiro dia de aula, quando me apresentei como palmeirense, um dos meus colegas de classe me desafiou a escalar o time atual do Palmeiras. Infelizmente, o machismo ainda é muito presente no futebol. Qual a situação mais delicada em relação ao machismo que você já vivenciou com um colega de trabalho? Parabéns e obrigada por representar tão bem as mulheres na comunicação e principalmente no esporte. Ai, são muitas. Obrigada, um beijo. Espero que essa situação não gere nenhum tipo de desconforto, que você não desista do seu sonho. Primeiro, acho que é a primeira coisa que eu queria dizer. Porque a gente vai sempre ter o nosso conhecimento testado, a gente sempre, escala o time e tal. Eu mal sei o que eu comi no café da manhã, entendeu? Às vezes você é desmemoriada e não é escalar o time que vai te colocar ali numa posição de saber. E, meu Deus, hoje tá difícil processar as coisas, né? Vai, qual que era a pergunta? Se mais você difícil. Já vivenciou. Não, se você já vivenciou. É que eu falo tanto, aí eu vou viajando, eu sou muito viajona, qual a situação assim, mais eu tô confortável aqui. Qual a situação mais delicada, acho que Ainda bem que a gente tá bebendo, hein? Essa aguinha que o pessoal colocou aqui, não sei, hein, gente? Qual a situação mais indelicada, né? Acho que de assédio moral ou até sexual. Ótimo, enfim, ótimo. Eu já recebi muitas dessas perguntas. Bom, vamos lá, porque a lista é grande, mas basicamente já fui cuspida, já me cuspiram dentro de estádio. Eu já recebi ameaça de estupro. Eu já... Nossa. Recentemente eu ouvi de um dirigente que eu era a queridinha de um treinador, que por isso que eu tinha informação. Que mais? Já fiz pergunta e não fui respondida em coletiva de imprensa. Já fui questionada sobre, você nem joga bola, você não sabe nada. Já ouvi muito, e aí essa é de dentro do meio. Fulana tá lá porque tá saindo com pessoa X, pessoa Y. Nossa, isso é o pior, né? Que essa é baixa, né? Esse é surdo, mas é que não dá nem pra colocar assim, pior tá. Sabe, menos pior. Nojento, Mas assim, receber uma mensagem assim, eu vou te estuprar, que se eu te ver na rua, eu vou te estuprar, também é muito doloroso. Não, ou sim, você está lá com o microfone e você ser cuspida na cara, é muito humilhante. Então, assim, são muitas as situações, né? Então... Olha, é difícil, mas eu acho que quanto mais mulheres tivermos e quanto mais colocarmos essas mulheres em posição de liderança e de destaque, porque não adianta ter a mulher lá só lendo os e-mails, ela tem que estar lá opinando, brigando no debate de igual para igual também, e não é cumprir cota, é realmente na capacidade ali da pessoa, no investimento da possibilidade, da oportunidade. Então, acho que quanto mais a gente falar, isso for pauta... Com maior naturalidade a gente vai tratar essas questões e menos vamos varrer pra debaixo do tapete. E agora, pra começar o nosso Vale a Pena Pode Porco de hoje, se você não sabe... Eu amei, Vale a Pena Pode Porco. Se você não sabe, a gente tem um quadro que chama Vale a Pena Pode Porco. A gente relembra algumas situações. E isso foi a história de Bibiana Bolson em Montevidéu de forma resumida. Esse Rios maravilhoso. Que saudade desse lugar.
Ai, o Montevidéu foi muito especial. Não, foi muito Nossa. da hora. Foi demais. Tá Essa louco. trip foi irada. Não, assim, de verdade, eu até falei isso recentemente numa entrevista. Tá na minha lista dos melhores momentos esportivos, assim, que eu já vivi, cara. Olha essa torcida, mano. Caindo dia, Meu sabe? Deus. O vento. Vamos falar sobre o vento. Ops, Ixi, tá quem difícil sabe faz hoje, ao hein? vivo. Vamos lá, vê de novo aqui, olha. Difícil, hoje tá A Bibi é blogueirinha também, né? Ela é blogueirinha. Cada vez mais blogueira agora. É. Criadora de conteúdo. Maravilhoso. Meu, e tava calor, mas o vento deu uma aliviada, Tava, né? Não tava, aquele... tava. Não, mas no Nossa, final do tava. jogo eu passei um frio, malandro. No Não, final do ficou jogo. frio. Tava quente, muito. Eu cheguei muito cedo, né? Eu cheguei 10 horas da manhã no estádio. Então, assim, conforme foi caindo ali o tempo, foi ficando frio. Mas era a atmosfera, né? Foi um Ah, pôr do sol, você ficou assim. atrás, você ficou logo. Eu vi todos os gols, porque a minha posição, ela era exatamente ali, E né? atrás do gol do Palmeiras, né? É, que então, tava. porque eu vi o primeiro do Veiga, daí depois o do Flamengo, e foi todos naquele gol onde eu tava atrás. O Gabigol triste. Ó, Ah, tem o... Tem a trilogia. Ah, tem, né? A linha do tempo. deu tudo errado, Ah, olhei pro lado. olha só, agora que... Pô, tem todo um match com A áudio, contadora vídeo. de histórias, criadora de conteúdo, ela precisa. É boa, editora. Agora, editora também. Qual foi a melhor história que você trouxe de lá? Conta uma resenha lá, de lá que você vivenciou. Pode ser. Tem várias resenhas, mas eu vou contar alguns bastidores pra Isso. vocês. Bom, um dos bastidores é o seguinte. E agora, né? Já Só saí vai. da ESPN, eu Ah, posso vai. contar esse bastidor Vai, mesmo. vai com tudo. Bom, a gente tem algumas posições ali dentro do estádio, né? Que você tem que ficar. Então, um repórter acompanhando um dos clubes, o outro acompanhando. E aí, depois, um combinado, um acordado com relação a quem vai fazer o campeão, né? E, geralmente, quem faz o campeão é aquele repórter que estava cobrindo ao longo do setorista. dia, né? O setorista. Então, assim, não faz sentido o que perdeu estar cobrindo as entrevistas do campeão depois. Só que a gente tinha um acesso para fazer o campeão, que tinha que ser entregue, que como se fosse uma credencial, um acesso diferente ali, que tinha que ser entregue antes do jogo. Porque, na verdade, esse acesso, desculpa, eu vai ficar meio confuso. O acesso é para ir para a coletiva. Então, tudo acontece muito rápido ali e tal, e você tem que escolher quem vai ser o repórter que vai ficar no campo e quem vai ser o repórter que vai ser, né, pro Pra ar. E aí, coletiva. quando a gente tava decidindo, e aí, agora? Fica com o Pedro, que tá fazendo o Flamengo, ou com a Bibiana? Isso antes do jogo. Eu falei, deixa na mão do Pedro, porque eu vou fazer o campeão. Deixa na mão do Pedro que eu vou fazer o campeão. Aí rolou essa resenha e tal, e eu tava assim, muito com essa convicção, sabe? E aí foi tipo uma maioria esmagadora, dizendo que não, que seria, né, o Flamengo. Flamengo. Nossa, adoro isso. Adoro isso. E aí, o outro bastidor é que eu tava microfonada ali, com todo o equipamento, e o jogo não tinha terminado ainda, só que pra que desse tempo, porque o meu gol era esse. E a coletiva, a entrevista do campeão, onde iam montar o banner, seria do outro lado, no gol onde estava o repórter do Flamengo. Então seria muito melhor se fosse o Flamengo ali, porque ele sairia rapidinho, poderia ver o jogo até o final, e cabeado conseguiria andar. Então eu tive que fazer a aposta, porque assim, o Daverson faz o gol, o jogo continuou rolando ali, e eu tive que fazer a aposta arriscada de sair da minha posição, correndo, fazendo toda a volta, porque você não podia ir pelo campo, tinha que fazer por fora ali. Aí, pra quem viu, assim, imagens, tem como se fosse um concreto mesmo, que divide ali a parte da Sim. arquibancada do campo. Então, foi aquela correria louca e a aposta que eu tava ali realmente sentindo. Então, assim, se tivesse dado ruim, por exemplo, se tem um outro gol ali, eu ia ter que voltar. E aí foi o Bolt ali. Ia correr mais que o Rony. Não, aí foi a loucura. E aí, assim, o desespero desse jogo também que eu passei, eu acho que é meio que o desespero do torcedor. Porque eu olhava pro campo e aí, assim, o único nome, assim, mais de peso que tava em campo, com exceção, óbvio, do Everton e os jogadores que poderiam resolver ali no setor ofensivo, era o Rony.
E o Rony com calção, Morto já. dobrado assim, mexendo na coxa o tempo inteiro. E aí começou a entrar Danilo. Pessoal, poxa, Danilo. Aí entrou Entrou o o Patrick. Ele Daverson. tira o Veiga, que é Entrou- o batedor entrou- oficial assim, da começou prorrogação. um Entrou o Danilo negócio. Barbosa. Que é o Danilo que ela falou. As o Danilo substituições, Barbosa. o Danilo Barbosa começou, as substituições começaram assim, que parecia, já era, entendeu? Não vai dar. Aí eu acho que eu fui meio contaminada ali com o pessimismo do torcedor. E claro, observando muito as expressões, porque eu gosto muito disso de trazer na cobertura, né? O que o cara tá falando, como é que ele tá conversando. Outra situação que me chamou muito a atenção também, que foi no momento que para ali pra ir pra prorrogação, os jogadores do Flamengo conversando entre eles. Sem o Renato Gaúcho. Sem o Renato. A Abel fez a rodinha, fechou com os copos, começou a montar ali, mostrar na prancheta o que seria. Então, assim, algumas coisas que vão indicando já, sabe, um pouco do clima. Na coletiva que antecedeu, Abel entrou leve, respondendo, conversando. Foi aquele que ele foi com o Felipe Melo, né? Que Isso. foi. Ele Que fica foi... falando, o capitão, ele é o capitão. ele vai jogar. Exatamente. Aí todo E a mundo gente. cravou que ele ia ser titular. Não, e a gente tinha informação, tá? E aí foi até os últimos minutos mesmo. O Palmeiras não quis arriscar de colocar ele porque viu que não dava. Você já sabia que o Felipe Melo não ia ser titular? Não, eu tinha informação que ele seria porque eles iam tentar ver até o último entendi. momento, entendeu? Eu recebi de manhã que ele não jogaria, tanto que eu dei até Mas pro foi Lance. no dia. Sim, no dia. Foi no E, ó, dia. disputa aí, quem No tem a- anterior. Não, foi no dia, foi no Não, dia. no dia. No dia. No anterior ainda tava rolando Eles estavam ainda essa. botando fé que ele ia entrar, né? Essa situação. Aí outra coisa curiosa também nessa cobertura é que vocês sabem que o Abel tem o caderninho quando ele vai pras coletivas. E tinha rolado numa pergunta que eu fiz que ele meio que anota uma coisa, assim, né? E eu tava já louca pra ver esse caderninho. Aí quando acabou a coletiva lá em Montevidéu, eu cheguei pertinho, assim, tinha mesa, né? Cheguei pertinho, ele estava com seu caderninho. E aí eu falei assim, se tu for campeão, eu quero ver esse caderninho. Tô louca pra saber o que tem nesse caderninho. Daí ele, te mostro agora. E aí ele deixou eu pegar o Ele mostrou? caderninho. Caralho! Só que não deixou eu ler. Ele me entregou o caderninho, né? E assim, impressionante. Muitas anotações. Mas Mas conseguiu coisas ler alguma diversas. coisa? Assim, posicionamento defesa, por exemplo. Sabe, uma observação. Posicionamento defesa, um tempo, um número, posicionamento defesa. Aí uma Caralho. riscaria, assim. Então, acho que ele vai... Os insights que ele vai... Ele vai brifando só Os as insights paradas, que ele né? vai tendo, assim, ele vai anotando, entendeu? Da mesma forma, quando na coletiva, ele às vezes anota ali o nome do repórter, ou a pergunta, pra que ele consiga pensar depois e trazer. Então, assim, um cara 100% analítico. 100% analítico. Estudioso demais. Estudioso ao extremo. E que ele vai nos brindar com esse livro dele. Porque Não, vai. Ele lançou, Só pelo ele deu que um ele- spoiler, né? só pelo Pesado. spoiler dele... Pesado. Só pelo spoiler dele, a gente já consegue entender, assim, o que esse cara trouxe pro futebol brasileiro. Porque todo mundo fala assim, tecnicamente, taticamente, não acrescentou. Talvez, assim, realmente a gente não tenha visto, assim, uma revolução, né? Olhando pra técnica ou pra questão tática, talvez pelas experimentações que ele fez. Mas este mental de você fazer a pergunta, aonde você se sente à vontade de jogar? Quem aqui, seguinte, eu preciso de um lateral esquerdo. Quem aqui vai ser o meu lateral? E o Renan, jovem, no auge da sua idade baixa, entendeu? Então, assim, é demais, é O demais. trabalho dele é absurdo. É demais, eu vou brigar, eu vou criticar, eu vou analisar, sempre muito baseada nos fatos e tal, mas assim, a gente precisa registrar a admiração pelo que foi feito nesse Ele é trabalho. monstro, ele é monstro. É difícil a gente manter essa posição de jornalista de, tipo, admirar o cara, porque... E eu que sou palmeirense, cara, tem uns caras que até me criticam. Você... Passa pano. Não é passar pano. Você como que é que eles falam? Tipo, você exalta muito o Abel desnecessariamente. Cara, eu exalto mesmo. Pra mim, ele é o maior técnico que eu vi no Palmeiras e eu não vou cansar de exaltar, cara. Uhum. Ele pode perder o Mundial, pode perder o Paulista, pode ser mandado embora daqui 3 meses. A história que ele construiu, que eu vi, não tenho o que falar dele, cara. E eu exalto mesmo, porque pra mim, eu sou fã do trabalho dele. Sim. Tipo, não só como... sim. Não, assim, eu Não tenho, só como eu tenho técnico, muitas pessoa. críticas, assim, eu acho que é um treinador jovem. Não, tá começando. E aí você vê, sabe, as coisas que ele vai escolhendo pra basear a motivação que ele faz ali dentro. Então, a história da montanha, de escalar a montanha,
sabe? Esse entendimento do que ele tem em mãos, do grupo que ele tem. Então, assim, responde muitas das nossas dúvidas. Como que ele enxerga o Gabriel Menino? Por que o Gabriel Menino não é colocado no lateral direito? Porque ele foi pra seleção, mas ele não se sente lateral direito. Entende? Então, assim, Sim. Fudido. por que você vai colocar o cara ali? Então a gente questiona, porque ele não tá testando o Gabriel e tal. E aí chegou o Mike e fez um baita jogo. Sabe? Então, assim, é legal, né? Muito. É legal. Agora, Não, mas quando você pegou o caderninho dele, você viu a anotação que ele fez quando você fez a pergunta pra ele? Não deu tempo, foi tudo muito rápido. Eu queria muito saber disso. É que assim, é engraçado porque ele é bem fechado e a gente, por não ter o acesso ao CT nesse momento de pandemia, a gente não consegue estabelecer esse laço, essa coisa assim que a gente tem com outros treinadores, sabe? Que você consegue ficar ali na resenha e tal. O Luxemburgo era um cara que fazia muito isso nos treinamentos do Palmeiras, que ele gostava de ter a imprensa ali conversando com ele gostava desse contato, de saber quem é quem, de conhecer pelo nome e tal. E com o Abel a gente não conseguiu construir isso, né? Porque a gente não fala, a gente não troca. Então, assim, a única oportunidade que eu tenho de ter contato com ele é quando eu faço a pergunta, que na verdade não é nenhum contato, porque eu mandei a pergunta escrita, tem a questão da entonação, junta com outras perguntas, e muitas vezes ele entende mal ali. E pouquíssimos jogos, porque o protocolo durante a Conmebol também era fora do campo. Eu fiz a Libertadores no campo, e aí foi pra mim que ele deu a declaração de que ele tava cansado e que ele queria sair. Entendeu? Então, assim, foi a primeira pessoa que ele falou. Ixi. Foi ali. Não, mas ano passado. No pós-jogo, no pós-jogo. Não, no pós-jogo. Isso na final da Libertadores. Sim. De 2020. De 2021. Agora em Montevidéu, ele te Em falou. Montevidéu. Acabou o jogo, ele chegou pra você e Foi. falou, tô cansado, Não, quero ir ele embora. falou, foi aquela declaração que ele falou, esse ritmo do futebol brasileiro. Depois ele falou aquela declaração, mas assim, o primeiro sim. momento que ele falou... sim. Susto? Não, calma, Depois de calma, tudo que você tá torcedor. falando, eu quase tive piripata Não, aqui. calma, até onde eu sei tá tudo bem. Tá, Ai, tudo não, ótimo. Não, susto, meu irmão. não. Foi aquela declaração que ele deu Sim, em sim. campo, daí Sim. repercutiu, e depois Sim, ele foi sim. questionado quando ele foi pra coletiva oficial. Então ali é o momento que você tem, assim, poucos minutos de, tipo, ter um contatinho, assim, sabe? De se apresentar, de dizer. E eu aproveitei esse momento na coletiva pré-jogo pra fazer essa brincadeira do caderninho. Ele falou, te mostra. Eu falei assim, Abel, engraçado que eu tenho essa característica também, eu guardo todos os meus blocos. Eu anoto tudo. Tô lá pensando, sonho, às vezes eu anoto sonho. Eu sempre tive isso. Eu tenho pilhas de blocos de anotações e tal. E aí brinquei. E aí, assim, vários marca-textos, desenhados, assim. É muito legal, tá? E aí, assim, a história do caderninho, ela é maravilhosa. E aí, a terceira desses causos de Montevidéu, que foi o Daverson. Porque eu fiz uma pergunta pra ele com relação a, óbvio, ter feito o gol. E eu tinha uma pergunta só pra fazer, mas na sequência eu já... Não, Daverson, né, gente? É o Daverson. Eu brinquei, e a dancinha? Mas não é uma pergunta. Vocês concordam comigo? E a dancinha é uma pergunta? Não, claro que não. É um Você só deu uma- comentário. Você deu uma deixa Só pra que ele dançar aí, ali. né, o Daverson, era o Daverson. Aí ele começou a cantar, dançar, e o pessoal da Comebol ficou maluco, né? Você fez duas perguntas? Você fez duas Não, perguntas. foi pra ela que ele faz o live. Ele fez pra mim, foi pra mim. Por isso que eu fiz o vídeo depois. Foi. Caramba. Eu tenho essa figurinha É que a no gente WhatsApp, tinha feito uma entrevista antes. Só resenha. E, cara, o Daverson, ó, um beijo pra ele, um beijo pra Figura, né? esposa dele, que é maravilhosa também. Ele é muito do bem, né? Muito. Ele é o louco do bem, né? Muito. E a gente tinha feito uma entrevista antes, e aí a gente ficou conversando e tal, dessas coisas de críticas. Daí ele chamou a esposa, me apresentou. E aí ele é tão, assim, acolhedor, né, que eu falei pra ele, que legal que você tá com uma pessoa que te dá essa força. Eu tenho essa pessoa também. Meu namorado é cientista, mas é um cara que, assim, 100% fechado com tudo que eu faço, me estimula. Torceu pelo Palmeiras contra o Atlético Mineiro, porque eu queria, falei pra ele, meu sonho é fazer essa final agora, meu atual sonho é fazer essa final em Montevidéu, e ele torceu. E aí, ele falou assim, pô, legal, vamos conhecer, convida pro casamento. Daí, quando eu posto fotos com o Felipe, ele vai lá, casal maravilhoso, ele comenta, sabe? Ou manda mensagem, assim. Então, muito querido, assim, muito bacana. E eu brinquei com ele, olha, tô tua amiga, mas vou te criticar quando tiver que criticar. E é assim. É isso, a relação é essa. E assim como já critiquei, entendeu? Ele sabe. E o próprio Daverson,
sabe que ele não é o Messi, entendeu? Ele sabe. Ele mesmo se critica. Sim. O Davidson é... Mas ele, depois que o Abel reintegrou ele no elenco, ele mudou muito. Eu senti... Claro que você vivenciou muito mais, mas Não. o que eu senti... Eu senti que o Abel ele apertou tava os menos- parafusos. O Abel apertou os parafusos, mas ele depois tava começou... menos doido, entre aspas. Mas depois começou a soltar os parafusos de novo, né? Não, Até mas- na final, ele faz o gol e... Ah, mas ali, na hora que ele faz o gol, irmão, ele pode Não. fazer o que quiser, velho. Não, Não, mas interessa. Depois ele toma o tapa do Pitana lá, cai. Tipo, Ah, mano, não, o mas... Davidson, ele é isso. Ele é isso. Mas ele é isso, mas assim, eu acho que eu prefiro uma pessoa que seja assim do que aquela pessoa que tá lá querendo derrubar. Você prefere que tá mais o insatisfeito. Davidson do que o Luiz Adriano? É isso que tá querendo dizer? Mas o Luiz Adriano não quer derrubar, Ah, entende? exato. Eu tô ele não quer brincando, derrubar, eu tô brincando. Porque assim, eu acho que tudo que a gente fala, assim, tudo que a gente conquista, onde a gente chega, diz muito sobre a pessoa que você é. Entendeu? Porque não é a todo custo pra conseguir chegar. Não tem que ser a todo custo. Sim. E eu acho que o Daverson sempre entendeu a posição dele ali. Ele desfrutou, brincou, compartilha 1000 vezes os vídeos e tem que mais compartilhar, porque ele Tem. entrou pra história, Agora, ele tá na Tem que história. comemorar. Só tá que certo. aí o ambiente abraçou ele, porque Sim. ele não tinha aquela cobrança do tipo assim, ó, você tem que ser assim, 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 assado. E ele é um cara que o grupo gosta. Seja você as mesmo. cria E ele é gosta. querido, É. sabe? É agradável. Então, assim, 1000% uma pessoa que nem o Daverson. Mas o pó de porco é privilegiado, né, Kim? Porque a gente recebeu o André Galvão aqui, que tava atrás do gol do Breno Lopes, É. no dia 30 de janeiro de 2021. E agora recebemos Bibiana Bolson, que estava atrás do gol do Daverson. No 27 de novembro, Como né? foi o momento que o André... Mas ó, você falou do André Galvão, o Edu de Menezes estava também. Sim, É. os três Mas eu acho que eu estavam. sou a única das 3 que estará em Abu Dhabi. Então. Ó, pé né? quente. Ixi! a gente Eu já não vai- sei, eu não sei a escala da SBT, eu não perguntei. A gente já vai falar... A gente, Ixi! Mais spoiler, hein? Pode porco é furo também, hein? a gente vai falar de Mundial já, mas como que foi quando o Andreas deu a espanada e o Daverson pegou a bola Eu ali? tava. Deu pra acreditar? Você olhou e falou, pô, que do Então, nada o cara entregou a paçoca, tá ligado? Da posição que eu tava, eu não conseguia ver com muita clareza O lance. o lance em si, né? Porque foi assim, foi perto, mas tava mais pro meio campo ali, né? Naquele cantinho. Então, da onde eu tava, eu via as duas pessoas, eu via que tinha acontecido alguma coisa ali, mas não tava assim muito em detalhes, né? Da minha posição, porque eu realmente tava bem atrás. Mas naquele lance, a minha observação foi da expressão do Daverson. Porque quando ele pega a bola, eu consigo acompanhar a expressão dele. Então, assim, eu vi dentro do olho dele, praticamente, sabe? E isso foi muito legal. Porque também naquele momento eu pensei assim, ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É agora ou nunca, Entendeu? né? Vai se atrapalhar, sabe? Mano, Mas assim, ó, um foco, se eu tivesse que colocar uma imagem, uma expressão facial de uma pessoa que tava assim, com sangue nos olhos, era ele. Era ele, né? Era ele. É, a gente já conversou algumas vezes sobre esse lance. Se ele erra e o Palmeiras não é campeão, Era 880 ali. coitado. É. Ele ia ser crucificado de um Ia. jeito. Mas essa é a graça do esporte, né? Exatamente. Porque assim, é tudo imprevisível. Sim. Exato. Aí a graça ia ser Flamengo. Só que agora mudou tudo. Ah. Graças a Deus a bola entrou, bateu, entrou. É a graça do esporte, como você disse. Essa é a graça. O primeiro jogo que a Bibiana cobriu do Palmeiras foi a Supercopa lá em Brasília. O Palmeiras perde aquele jogo inacreditavelmente. O Luan perde Não, o pênalti assim, ó, canceladaço. que a Eu torcida- comecei muito mal como setorista, né? Que foi o Paulista, foi lá, Brasília, Paulista. E aí veio a Libertadores. Eu falei, ai meu Deus. Aí o Palmeiras começou a desandar no Campeonato Brasileiro também. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar com a fama. De zica. E é engraçado que eu sempre tive bons momentos com os clubes que eu acompanhei, assim. Sempre cheguei em momentos decisivos e tal. E sempre coloquei tanta energia naquilo. Eu me lembro com o Brasil de Pelotas, eu falei, eu quero chegar na final. O Brasil chegou, que era o jogo do acesso. Aí com o Santos foi a mesma coisa, porque eu comecei a fazer o Santos, imagina o Santos mal, quebrado praticamente naquele momento lá, e com um grupo que era muito bom ali no trabalho que estava sendo feito, aí chegou na final, então assim, torci. E agora, o Palmeiras, e assim, acho que além desse jogo de Montevidéu, que foi demais, eu vivi uma emoção muito forte também no Mineirão. Esse vai ser o Vale a Pena Pode Porco de número 2. Mas antes de ir pro... Vamos falar, vamos terminar Montevidéu. Eu quero agora uma pergunta que muita gente quer porque quer que eu te faça. Eu tenho certeza
que a galera tá esperando. Essa pergunta tava ventando muito lá em Montevidéu ou não? Muito! Viviana? Ventania absurda. Mas não sei, ventania é meio que um botão do mudo também, pelo jeito, né? Não, mas assim, sem sacanagem, vou falar um pouco das minhas impressões, assim. Quando eu cheguei no Estádio Centenário, esse vento absurdo, assim, a gente tava com uma das nossas vistas do estádio, era uma plataforma, assim, sabe? Que é madeira e embaixo é morte, né? Embaixo é terra. E bem alto, e aí muito forte. A gente tava fazendo teste de áudio, os microfones assim, ventando muito, muito barulho. A gente foi tirar uma foto em equipe, um vento absurdo. Então realmente tava ventando muito. Tendo que pegar as fotos ali, que tá a equipe inteira, tipo, vento assim na cara total. E foi mudando, tava muito quente também. Então assim, era um vento, mas era um vento quente, sabe? Quando é aquele vento quente. E quando começou a entrar a torcida, eu fiquei bem impressionada, assim, com a ausência dos palmeirenses. Eu esperava mais. Porque em Montevidéu você já não via quase o palmeirense, assim, na rua. Não, era muito mais rubro-negro. E lá dentro, aí eu fiquei bem, assim, impactada. Porque a proporção... Era 3-1, vai. 3-1. 3-1. 3-1 total. Só que, assim, o gol sai muito cedo. Então, eu também acho que talvez o perfil do torcedor que tava lá talvez seja diferente, eu não sei, um torcedor que... É que o flamenguista comprou muito mais cedo, né? Teve Eu não sei, comprou mais Silvio, cedo, mas assim, comprou. claramente um silêncio. Mas assim, o tá? palmeirense que foi pra apoiar, É, assim. a gente já conversou sobre isso várias vezes. Eu tenho alguns. Eu acho que tem alguns fatores que influenciaram. O Flamengo comprou o ingresso já no primeiro jogo da semifinal, que eles ganharam de 5-0 do Barcelona. Antes do primeiro jogo. Mas quando saiu a semi, ele já comprou Não, foi passagem, 2-0, já tava, foi 2-0 tipo, primeiro planejado, entendeu? Alguns compraram antes, mas eu acho que a maioria foi tipo, pô, ganhou o primeiro jogo 2-0, comprou. Aí quando eles compram Montevidéu não tem uma estrutura de São Paulo, de Rio de Janeiro, pra aguentar 60 mil turistas em uma semana. Então eles já bucaram tudo antes. Montevidéu, eu e o Gabriel, a gente pesquisou hotel, hostel, tava caríssimo. As pessoas ficaram na cidade ao lado. Exatamente, então, a hospedagem, passagem, nossa. Mas a torcida do Flamengo eu paguei, é maior também, eu vou gente, pro Mundial. Eu paguei minha passagem pra Abu Dhabi, ia ser, que eu fui de carro, ia ser o mesmo preço pra Montevidéu. Montevidéu é aqui do lado. É o mesmo preço. Então teve esse fator. Então, quando os palmeirenses ganharam do Atlético Mineiro, pô, que na semifinal contra o Atlético Mineiro a gente não era favorito. Quando ganha, vamos começar a ver as coisas. Montevidéu já era. Tudo bocado Flamengo, tudo caro. Então, foi o que você falou. O ingresso tava muito caro também. Mas Punta eu del esperava Este, mais. Punta del Diabo. Então, todo mundo ficou na redondeira. No dia do jogo, a gente chegou na quinta. Não tinha nem... Só tinha flamenguista, que nem você falou. E depois brotou muito palmeirense. Aí depois só tinha palmeirense. Só tinha palmeirense. Um voo lotado de Pô, foi palmeirense. Foi animal. Então, acho que esses fatores influenciaram. Porque os flamenguistas compraram mais barato tudo. Claro, os caras, eles são maiores. Maiores em número, quantidade, pelo amor de Deus, galera. Eles têm muito mais torcida, não É. tem o que fazer. Assim, o Palmeiras acaba que a torcida que viajou, ela é muito de São Paulo, né? Exatamente. E o Flamengo, até por uma questão Se bem que a gente histórica... encontrou uns caras do Paraná, Mas tem uma questão histórica também, isso até é uma observação. Lá no Rio Grande do Sul, mesmo sendo muito forte a questão do futebol gaúcho e tal, eu assistia muito jogo de Flamengo, Vasco, muito campeonato Santa carioca. Catarina, Era Globo Rio, né? Santa Catarina tem muito flamenguista. O domínio da emissora que acaba formando essa torcida também. Aí a torcida do Flamengo é muito terceirizada. Tipo, por exemplo, foi o que você falou, é um cara que mora no Nordeste e é flamenguista. Então, foi muito flamenguista lá que não é de estádio. Que não vive em si. Gente, mas independentemente disso... Aí os caras não cantam tanto, mas a gente engoliu os caras. Exatamente. E vamos lá, eu não sei se meu time tivesse tomado um gol aos 5 minutos, eu também não estaria... Engolimos os caras. Vida, Isso que interessa, entendeu? Então, assim, foi muito bonito o que aconteceu, foi muito legal o que aconteceu. Eu não sei por causa dessa dor, eu fiz uma brincadeira lá do vento e tal, e esses caras se doeram demais. Né? E o mais bizarro é que, assim, eles se doem e eles me atacam com uma questão física. Eles não ficam me atacando questões profissionais. Você vai processar, não vai? Eu tenho já algumas coisas aí, porque foram mais sérias as piadas. Noção, e é assim, é na sequência, toda hora. É chato, sabe? Tem que processar, Enchendo né? a caixa de mensagem. Sim. Então, assim, que perda de tempo,
tempo, sabe? Pra quê? Então, Sim. eu falei mesmo do vento, eu não tive nenhum tipo de situação com relação a isso. Você acha que hoje o Flamengo é um rival do Palmeiras? Claro, É, né? claro. Criou-se uma A rivalidade mídia absurda. construiu isso. A mídia é pautada nisso, sabe? Então, assim, vai entrar assunto do Palmeiras, vai entrar assunto do Sim, Flamengo. não tem jeito. Não né? tem jeito. Então, é isso. Mas, É. assim, eu acho que tem essa milícia, sabe? Que é muito, muito Eu já fui atacado por eles desgastante, também. é desgastante, é chata. Assume que perdeu e deu. né? Dói menos, Aí o dói pessoal menos, fala né? assim, e alugou um condomínio na mente do Flamenguista. Eu falei, eu não, Daverson. Exato. Eu? Daverson. Mas vamos falar de coisa boa. Você chegou em Montevidéu quando? Afinal, Cheguei foi na sábado, quinta-feira. na quinta. Deu pra fazer uns rolezinhos lá, conhecer a cidade ou foi só... Eu já conhecia, Trampo. já Já conhecia conhecia. Montevidéu, Deu assim pra sair pra jantar. Isso, inclusive, foi uma pergunta do outro apoiador do Pó de Porco aqui na Aurela, o Renan Previato, inclusive meu primo. Ele te perguntou como foi o ambiente externo lá no Uruguai e também nos outros dias, como foi a relação com as torcidas. A gente achou que ia ter um clima bem bélico, assim, até, e eu, pelo menos, não vi briga, achei bem tranquilo, assim. Rolou a musiquinha, Rolou uma provocação, óbvio, mas era sadia, assim. mais de boa. Eu evitei esses lugares, assim. Você não foi em pra lugar ser como, bem- tipo, o Mercado do Porto, você não foi? Não, o Edu tava fazendo isso e foi uma boa decisão, porque, claro, a não, mulher fica ali com mais certeza. exposta e eu acho que eu bem identificada nesse momento também como setorista. E eu fiquei muito em cima das informações do Palmeiras, né? Então, assim... Ia pra treino, né? Então, assim, teve a questão do Gagliotti, de a gente entrevistar ele, uma exclusiva. Pô, A legal. programação ali diária, as informações que eu tava buscando, as estratégias. Então, acho que tudo isso me afastou um pouquinho, assim, desse clima. Não vi mais depois. Aí, no domingo, eu vi um pouco mais. E, assim, restaurante, essas coisas, né? Agora, pra falar mais do campo, você acha que o Palmeiras de Abel Ferreira tem chance, primeiro, de passar pra final, e aí chegando da final, dá pra buscar esse título? Como que você vê esse momento atual do Palmeiras chegando num Mundial muito diferente do que foi o Mundial passado, né? Comportamentalmente, pelo que a gente viu do Palmeiras nessa disputa da Libertadores, especialmente nos jogos finais ali, semifinal, eu diria que o Palmeiras está muito maduro para conseguir chegar e ter uma possibilidade de título. Ter uma possibilidade. Não tô dizendo que o Palmeiras vai vencer ou que... né, ele tem uma possibilidade, sim, por essa questão mental, por essa questão de preparação que eu sei que vai ser de excelência também. Agora, além da diferença que a gente tem, assim, numa eventual final de Palmeiras contra o Chelsea, porque assim, o Palmeiras tem a obrigação de chegar nessa final, precisa chegar nessa final. Eu acho que até mentalmente, emocionalmente, que nem você tá frisando, se passar, chega na semi final mais tranquilo, vai né? ser muito mais pesado que a final. Uhum. Por essa questão Se da passar, obrigatoriedade que você Se tá passar, falando. vai chegar bem mais... Nossa, vai ser um jogo tão Então, tenso. o Abel vai ter que dividir em duas partes do trabalho. Duas montanhas. A semi Vixe, a montanha e a é grande, final. hein? E aí, quando você olha pra final, digamos que chegue, então, Palmeiras e Chelsea, óbvio que tem uma diferença técnica, óbvio que tem uma diferença de tudo, entendeu? Uhum. Óbvio. Aí tem música que fala, mas o momento do Chelsea é ruim, mas é o Chelsea, entendeu? Tem toda essa questão. Só que é futebol. É futebol. O Internacional venceu o Barcelona com um gol do Gabiru. O Corinthians, eu tô falando aqui. Mas Não tem problema, pode falar. O Corinthians foi campeão, entendeu? Contra o Chelsea. Então, assim, acho que... O Chelsea bem pior, mas foi. Então, sim, claro. Mas, assim, tudo pode acontecer. Então, acho que vai ser muito importante também a gente ver esses próximos jogos. E, na verdade, é o próximo jogo, né? No Paulista, ali, pra sentir um pouquinho das ideias. Porque também a gente não tem muita noção, assim, das ideias, do como que ele tá armando esse time com esses reforços, né? Que chegaram. E, além disso, uma questão, assim, que é entregar nas mãos do destino com relação à contaminação por Covid, né? Assim, eu acho que é viagem, agora o terão lado bom foi exposições. que Geral pegou, né? Já. praticamente Mas quase ainda todo tem mundo já nomes, pegou. né? Tem nomes. Tem nomes que não pegaram, mas... Esse é um assunto muito
que não tem como controlar. Não tem é como incontrolável. Não vai fora do planejamento do Palmeiras. Não tem então, como. toma. Só que E aqui. do Chelsea também, Exato, né? isso que eu ia Porque falar. É lá- pra gente, mas é pra eles também. Sim, Na Inglaterra, o sim. surto É. talvez esteja pior que aqui. Já teve jogo cancelado lá do Tottenham e do Arsenal. Sim. Mas tava falando da escalação, da lista. Vamos discutir sobre a lista. Quem A você gente lembra? a gente vai ajudar a Abel Os Ferreira. 23 que você É. botaria na casa. Que nem BBB, os participantes aqui. A gente Quem vai colocar- você levaria pra casa de Abu Dhabi? Tá, vai ter A lista gente aí vai pra colocar aqui na gente- tela porque tem todo o elenco profissional do Palmeiras e tem uma surpresinha ali no final que eu quero Ó, saber não se... é Hendrick, mas tudo bem. A gente tá É. de Hendrick, Hendrick. O nome do Hendrick tá errado, Em mas... quantos estamos agora aqui 28. no... Aí tem 28. A lista, Tá. a Só lista podem fecha 23. 23. Tá, Vamos lá, beleza, vamos sim, começar sim. no gol. Eu acho que é o mais fácil. Everton, Lombo e Silvestre. Quem você leva? Não, tem que levar os três. É obrigatório. Então Vou vai, levar obrigatório próxima. os três. Marcos. Rocha e Mike. Beleza, agora na zaga já começa. Vai. Pois é. Temos É, 5 candidatos. Eu acho que o vamos levar Kusevich 4. vai cair nessa. O Kusevich Kusevich rodou. caiu. É, Eu Rodou. também acho. tá. Agora começa a briga, hein? Danilo, PK ou Jailson? Tá, mas você daí já meio que ignorou. né? É, Que os dois vão, né? Tá. Não tem sei. Piqueires e Jorge. Eu não alguém sei, roda? Jorge. Eu não sei, eu fico eu não na sei se o dúvida do Eu Jorge. fico na dúvida Sério? do Jorge, porque Eu tem o fico na Renan e o dúvida do Scarpa Jorge. pra jogar É. na esquerda ainda. Eu Tá também, bom. eu fico Quem na você dúvida. levaria, Bibi? Não, eu gostaria de levar todo mundo, mas... Não, eu sei. Tem que escolher os 23. Tá, mas então vamos tentar tirar. Se faltar, a gente volta pra Beleza. tirar daqui. Mais fácil. Vamos Mas lá. por enquanto aqui, daí eu tiraria primeiro o Kusevich aqui. Tá. Ó, vou E contando mantém o aqui. Jorge. É, e o Jorge Tá. meio Tá. que no Aí baile ali. da linha dos volantes ali. É. Danilo, PK e Jailson. Eu acho que o Jailson vai rodar. Acabou de contratar. Dura disputa. Ou o Jailson é um menino. Eu vai não ter que sei, rodar, eu ele não vai sei ter rodar como um que o dos Patrick dois. de Paula tá. Mas eu teria dúvidas, assim, com relação ao Patrick de Paula. Eu não sei como é que ele voltou, eu não sei como é que ele tá treinando. Não consegui ter essa informação detalhada, mas não sei. Sem dúvida entre. Se bem que o PK e Jailson, né, ainda voltando e acabou de tal. chegar. Então, eu acho que seria bem injusto deixar o Patrick levar o Jailson. Bem injusto. Tá, Não. vamos colocar o Jailson então na Eu acho que o Jailson tá na lista na também. lista dos Dos que não, não vão. dos Por não. enquanto são dois, né? É, Jailson e são Kusevich. dois. Tá, Zé Rafael, Atuesta e Menino. Quem roda aí? ninguém. Ninguém? Caramba. Eu Talvez, acho que o menino talvez roda. menino. É, eu também. Mas é que ele tem a vantagem de ser polivalente, Sim, mano. Mas... Só que aí tem outras questões, Mas né? ele tá atrás da Assim, fila. Tem que ver esse início de Paulista vamos lá. também. Óbvio que o técnico olha pras condições e tal, mas vocês concordam comigo que talvez tenha alguma questão até do clube? Porque assim, o Gabriel Menino é um ativo do clube. Sim, sim. Mas infelizmente Mas o vai ter que PK tirar também cinco. é. Jailson também Vai é. ter que A tirar- Atuesta tem que ir, porque ele veio com Não, a um Tuesta certo vai, peso. Ele vai. muito elogiado, essa Atuesta informação vai, eu é. tenho, tá todo mundo elogiando, todo mundo Os dizendo treinos que dele, ele tá ele treinando tá muito bem. acrescentando demais, é uma peça Não, Atuesta coringão ali, é reforço, né, É, gente? não tem jeito. Então vamos colocar o menino, a gente já tem 3 aí. 3 vai. fora. Isso. Jailson, Kusevich e menino. Aí no ataque, Rony e Breno. Eu acho que o Calma, Reno... Veiga e Scarpa vão, Ah, né? não, Veiga e Óbvio. Scarpa vão. Sim. Tá. Vamos lá. Dudu, Wesley, Veron, Rony e Breno Lopes. Breno Lopes já. Eu acho que tchau. o Breno rodou Tá. também. E aí na frente... Navarro, Davidson Ali, e dos três vão, né? Hendricks. Wesley, O Gin. Wesley, Dudu e Verón vão, né? Então, o Verón eu não colocaria, só que agora estão Ele tá falando que treinando tá muito bem, bem é. e tal. Então, assim, mais uma opção. Agora, só que Eu não se ele colocaria... tem que tirar mais um. Então. Mas você já contou o Jorge aí? Não contei o Jorge. Tirando, ó, quem tá na lista? Kusevich, Então é o seguinte: é esses 4. tá? E aí vai ser entre o Jorge e o Verón pra ver quem cai. E ele vai levar o Hendrick, Você acha que ele vai levar o Hendrick? eu acho. Ih, eu falei, Biel, pra colocar Ó, ele na É porque, lista. assim, quando a gente foi fazer essa lista, eu briguei com ele, porque assim, eu acho um absurdo levar o Hendrick. 15 anos, Palmeiras... Até porque pra levar o Hendrick vai ter que tirar um atleta do profissional, vai tirar alguém do plantel, vai tirar o Breno Lopes pra levar alguém de 15 anos, eu acho até Eu acho que vai. uma situação arriscada. Mas, Eu acho Bibiana que vai. Bolson acha que Hendrick Falou, tá vai... falando. Eu Falado. acho que o Abel ele é conservador, mas ele tem umas loucurinhas. E aí daí você olha a história. Pelé, Neymar. Não sei se Ronaldo, o Hendrick vai se 94. consolidar. O potencial dele, eu não tenho dúvidas. O que ele tá fazendo aí, o moleque é um absurdo. Temos mas que saber mais do dia a dia, se ele tá conseguindo. São- Porque, assim, ele tá na É que ele tá copinha. no- Ele É. tá treinando também. No jogo treino que ele participou, ele não e o fez Giovani, um gol, né? mas ele foi bem. Ele Sim, quase sim. fez 2 gols. Então a lista fechou em Mas Breno. aí.
quanto tempo a gente... Deixa eu fazer os cálculos aqui, né? Porque a copinha já tá pra terminar, né? A copinha termina na terça. E eles viajam dia 2, né? A gente tá gravando antes, pra quem não entendeu Sim. por esses cálculos. Ah, É pouco tempo pro Endrick treinar, assim, sabe? eu Mas, duvido assim, que ele vá. Você olha pro seu plantel, você leva o Breno ou o Endrick? É. Eu acho difícil, é uma decisão, ainda bem que eu não sou Abel Ferreira e ele, o que ele decidir estará... Gente, eu levo o Endrick, meu Deus, qual Ó, dificuldade. a Bibi leva. Eu... Com todo respeito. Não, eu levo o claro, Endrick. claro, não. Isso. É justo. Totalmente Eu pertinente, também eu não levaria. Eu também não levaria porque eu acho que é muito precoce. Sim. Mas se ele for... E tem um problema que é assim. Tem Vamos contrato supor, profissional Palmeiras tá perdendo. A torcida vai gritar o nome do Endrick. Talvez... Será? Se ele tiver lá no jogo... É claro que é Não copinha. Na copinha, a gente foi no jogo da também. copinha. Mas na copinha ele é Claro atração, que é né? na Lembrei copinha. de outro jogador, Pato também, com o Internacional. Sim. Pato e Luiz Adriano, os dois eram Ah, novinhos ah. quando eles foram. Luiz Adriano E fez o gol. Luiz Adriano fez gol É. contra o Al-Ahly. Al-Ahly na semifinal. Nossa, hein? E o Pato O ainda Luiz meteu Adriano tem a ombrinho em história cima que do ele pediu Puyol. pro Lisca e falar com o Abel, né? Pra levar ele. Abel Braga. É. Pra levar pro Mundial É. de 2006. Novinho. Não, mas foi uma... Acertou, né? Sim. Acertou. Jogou Tá muito. certo. É. Então vamos lá. Lista de dispensa da Bibi é Kusevich. Kusevich, Tchau! Jailson, Menino, Breno. Breno, E aí é o Verão ou o Jorge, né? Verão ou Jorge? Verón. E aí, quem você escolhe? O Jorge. Calma, deixa ela escolher. Sempre palpita, Cara, não, né? eu prefiro deixar o Verão aí. Verón. É óbvio. Eu Deixa acho. o Verão. É isso, fechou. É difícil, né? Não tá fácil de se dispensar assim. É porque assim, ó, nesse setor aqui, parece que ele consegue resolver melhor, entendeu? Aqui, hoje que é mais, se der Não Pode pode falar falar? palavrão aqui. se der Pode. ruim, É. entendeu? E se vier o 9, aquele 9 que tu não tá querendo? Não vai, esquece, vocês meu pedem o filho. Hendrick ou vocês pedem o Calma, nove? deixa eu dos dar uma... Esquece. Deixa eu sonhar um pouquinho pra causar Como diz polêmica. Doivinho, esquece. Se Esquece. vier o 9, aí vira um problemão aqui, hein? Mas beleza. Não vai chegar até o Não Mundial. vai chegar. Enfim, vamos para a parte 2 do E- nosso Vale a Pena Pode Porco, que eu quero entrar nesse jogo que Bibi disse que foi muito especial para ela, que foi a classificação do Palmeiras sobre o Galo, a matéria da Bibiana sobre o jogo. Nossa, esse meu clap. Foi. No futebol, o desfecho do roteiro é sempre imprevisível. Nem mesmo a casa cheia, a qualidade do adversário ou o gol que parecia colocar fim ao sonho de mais uma final pararam aquilo que foi arquitetado há dias. Isso aqui Ai, fica até arrepiada. Mental, psicológico, estratégia, foco. São 10 anos de estudo que eu tenho, 10 anos de estudo. E podem chamar arrogante, eu não chamo arrogante. Chamo trabalho, chamo competência, chamo curiosidade. Chamo sair do CT para ir para casa estudar. Sair de casa e ir para o CT trabalhar. Há 1 ano e meio, eu disse-vos, quando ganhei a Analítico, que eu Libertadores, falei pra vocês. que era muito melhor treinador. E sou muito melhor treinador. Os três zagueiros, Danilo e Felipe Melo no meio-campo, substituições ao longo do jogo, tudo pensado, lembrando A escalação uma eu grande cravei, hein? referência. Essa calma e essa Foi esse inteligência jogo que no pré-jogo você inspirei-me, falou, vou-vos dizer em que jogo. o No Abel Manchester levou a United. taça Foi. que o Gabriel Amorim Informação do levou. Gabriel. Foi nesse jogo, né? Aham. Eu- O Gabi falou, depois eu confirmei, aí ele tinha até a imagem no- já, e eu dei a na informação final. e dei os créditos. Foi muito legal isso. Eu tava indo pra jogo quando eu falei, o Ela Gabriel falou Amorim do pode Pode porco. Porco. Eu fiquei, Ah, a gente valoriza, viu? É Não sou isso. concorrente, é parceria. Classificação. Passagem E caridosa, teoricamente, mais o Wesley uma era o primeiro substituto. Libertadores. E ele vai lá e põe o Verón e Aquele o cara dá sentimento assistência. gostoso que dá depois. É que nem o de Breno Lopes voltar também. pro Era o Bigode pra entrar e ele põe o Breno Lopes. comemorar, para todo mundo realmente mentalizar e ver qual que é o Esse nosso é monstro objetivo, a direção que a gente está indo e sentir aquele gosto de, cara, a gente vai defender o que é nosso, né? A gente vai buscar novamente esse ano, mas vai defender o que é nosso. Absurdo. E defendemos, né, Kim? Conseguimos defender o que é nosso, Palmeiras bi. O que foi esta partida no Mineirão? Você que estava lá, Bibiana Bolson, tente explicar, traduzir pra gente o que foi
essa classificação E pra não mim... tinha só. é um dos- A torcida não tinha 20 mil, tinha muito mais, velho. Eu comemorei mais esse gol do Dudu do tava que bem os dois da barulhento final, lá. cara. Esse gol do Dudu foi um dos gols mais comemorados que eu como palmeirense, Então, comemorei na vida, acho. Eu também comemorei internamente, porque eu queria muito fazer essa final. Foi um jogo mental 100%. Eu acho que um jogo de quem se dedica muito, porque o Dudu é muito competitivo. Nessa época ainda tinha um ruído no vestiário da relação entre o Dudu e o Abel. Existiu isso. E eu acho que eles conseguiram se resolver muito bem, assim. Eu tava no café da manhã lá em Belo Horizonte, no hotel, que era o mesmo hotel do Palmeiras. E o café deles era separado, mas por onde eles passavam, pegavam um elevador, eu conseguia ver quem tava chegando e saindo ali do café. E aí eu vi a cena do Dudu entrando no café, o Abel saindo e assim, só um tipo, oi, Só sabe? Não um tapinha, nada, então me despertou uma coisa estranha ali, sabe? E aí depois tive informações que realmente o Dudu demorou, assim, até pra aceitar que ele não era sempre titular, que ele saía. E depois acho que as coisas se alinharam entre eles ali. E acho que o Dudu, ele tem razão de querer estar sempre em campo, de querer jogar sempre, de ter muitos minutos. Assim como o Abel tem a escolha dele. E acho que eles conseguiram se alinhar muito bem ali, porque o Dudu, ele entende o papel dele no conjunto, assim. Ele é competitivo, mas ele não quer ser a estrela maior, sabe? O que eu acho bem legal, assim, dele. Isso Eu muito achei foda. que contra os São Paulo, que foi nas quartas, o Dudu, Sim. ele entra de titular, joga muito o jogo da ida, na volta também. Não, pra é que mim- o ruído começou porque ele tira o Dudu no jogo daqui contra o Atlético, né? Ah, é verdade, Ele, verdade. ele tira o Dudu do jogo, o Dudu sai pistola, Foi por causa, falando por causa várias... desse episódio que ele ficou louco. E já tinha jogos no Campeonato Brasileiro também, né? É, alguns que ele não jogou. tava É que foi o alguns que jogo ele- que o Hulk perde o pênalti, foi aquele 0x0 que Mas- o Palmeiras jogou numa retranca assim, ó, absurdo. Mas ali o Palmeiras passando do Galo, você falou, cara, esse time vai bater campeão de novo, né? Eu tava sentindo. Eu tava bem confiante, assim. Mas eu tinha muitas dúvidas do Palmeiras entrar na sua zona de conforto, sabe? Ah, passei pelo mais É que difícil. o tempo até a final foi muito longo, Muito né? tempo, muito O Flamengo tempo. entrou em crise, se recuperou, o Palmeiras entrou em crise, voltou. Aí começou a Qua- melhorar, caiu de novo. Tipo, até a Quase- final parecia quase que foi uma 2 eternidade. Mas aonde eu tive a certeza, e aí eu posso falar que eu tive a certeza porque eu fiquei bancando que o Palmeiras seria campeão, foi, eu acho que na coletiva de imprensa e no reconhecimento do gramado. Porque eu também fiz um vídeo que eu compartilhei nas minhas redes do Veiga fechando o olho, pegando na rede, sabe? Tipo, se imaginando ali, visualizando aquele negócio, assim. Então, achei muito legal isso, eu gostei muito de sentir o quanto ele estava valorizando aquele momento. Mais uma final pra ele, poderia ser só mais uma final, entendeu? Mas ele tava assim, queria aquele negócio. Então, assim, foi lindo ele ter feito o primeiro gol também ali, sabe? Veiga que é palmeirense de verdade, né? E mais, o clima de como, eu já falei, de como chegou o Abel e como chegou o Renato. Renato chegou na defensiva, Renato chegou com uma nuvem, assim, parecia, sabe? Uma nuvem Não, e os flamenguistas queriam em ele cima, fora assim, mesmo ganhando título, né? Os caras... de desgaste, assim, pô, você tá na final da Libertadores, você não tem que ficar dando cutucada na imprensa, respostinha, nada disso, entendeu? Você tem que sentar, trabalhar e ir atrás. Então, acho que o Palmeiras, assim, conseguiu segurar essa ansiedade dos 2 meses, conseguiu dar a volta do favoritismo que muitos ficam impondo do Flamengo em cima do Palmeiras. Eu acho que em questões de elenco, o Flamengo sempre foi superior, até pelo investimento que fez ali, mas as pessoas esquecem que o futebol não é só o elenco. Futebol é muito do clima interno, no vestiário, da sequência, de acreditar nas ideias. Então, acho que tem tudo isso, assim, e a gente é muito surpreendida, assim, com os resultados, né? Eu acho que é o mais gostoso de tudo. Dos treinadores que você já acompanhou de perto, o Abel é o melhor? Então, eu não consigo bater que o Abel é o melhor, porque eu gostaria de ter visto treinos do Abel. A gente não... Eu vi jogos, então, assim, é muito difícil eu... Queria muito também Tem uma ver esse análise, trabalho diário eu dele. cravar... Falta embasamento, né? Falta muito. Falta esse...
Mas assim, essa argumentação, assim. mas das informações que a gente tem, o treino dele, o dia a dia é muito competitivo, assim, né? Até o Sim. amistoso que ele fez agora. Foi pegado. Você vê o Davidson comemorando, ele bota os caras com roupa de jogo, o juiz. Tipo, e o Alan, massagista, veio aqui, ele falou, cara, eles têm um mapeamento de quem tá rendendo bem nos treinos, então assim, eu acho que no Palmeiras treino é jogo mesmo, né? E eu acho que isso demonstra como o trabalho dele é bom, né? Mas eu te entendo nessa questão de não conseguir ver. E também eu acho que assim, o Abel, ele tem o mérito de que ele tá sempre tentando alguma coisa diferente, mesmo que não funcione, e muitas vezes a torcida não entende essas tentativas dele, e algumas tentativas a gente acha estranho mesmo, não faz sentido. Então ele não é um cara acomodado. Não é porque ele tem o resultado, ou ele tem já um caminho construído, todas as escalações diferentes. Pega todas as escalações ao longo da Libertadores. E trabalha com o elenco que Todas tem, né? as escalações diferentes. Ele joga muito de acordo com o adversário, né? Muito pensando assim. Só que assim, isso para um campeonato como. Eu falei disso recentemente, o campeonato brasileiro, que é de maior estabilidade, você não ter os 11 gera muita instabilidade também, assim. Você não tem elenco suficiente, você não tem perna pra conseguir chegar, ainda mais quando você não tem exatamente aquela identidade ali, sabe? Onde você tá sempre fazendo adaptações, às vezes tá com 3 zagueiros, às vezes tá diferente, tá com os alas. Então, assim, eu acho que isso, talvez, pelo padrão que a gente tem de muitos jogos no Campeonato Brasileiro, de uma disputa que é muito cansativa, isso talvez deixe o plano, o projeto dele em desvantagem. Mas aí, para as competições eliminatórias, eu acho que ele chega bem forte nesse contexto. Tomara que É dê isso. certo no Mundial também. Tomara. Eu acho que Que daqui a pouco, o mano, desafio 2 agora, semanas, irmão. o desafio Ai, agora é reconectar os jogadores com essa competição, Mentalidade. e com esse desafio, sabe? Então, eu acho que este é o problema que ele precisa resolver neste momento. Como que ele vai fazer pra, num comecinho de temporada, depois no período de férias, de badalação no sentido de, fomos campeão, atingimos as metas, de entender quão pesado é esse jogo, sabe? Porque os caras vão ter que Então, voltar. Tudo tem os dois lados, assim, nem é bom apenas 10 dias depois, como foi no último Mundial, foram 10 dias, eu acho, né? Nem isso, eu acho. Não. Quantos dias O foram? Palmeiras ser campeão no sábado sábado. e foi- não e foram foi nem- Na quarta viajou. Porque eu falei 10 dias, porque eu acho No que sábado no jogou. anterior, no O Mundial Palmeiras jogou no anterior... sábado contra os Tigres, não foi? Foi sábado, Ah, Foi a uma gente- semana. foi É uma pouco. semana. A informação é a muito seguinte, pouco. é que eu queria dar acompanhando os times brasileiros que estiveram no Mundial e tal. Este foi o maior período entre os times brasileiros, o maior período entre o título da Libertadores e a disputa do Mundial. Nesse Dos novo, últimos novo anos. formato. nesse novo formato, dos né? últimos Sim, sim. anos, É, novo entendeu? formato. Sim. Então, isso deu ao Palmeiras mais tempo pra se reequilibrar, pra descansar, Preparar. só que também, de certa forma, desconecta um pouquinho É, do momento, das vivências, concordo. entendeu? Então, acho que, assim, esses próximos dias, eles são muito importantes pro Palmeiras se reconectar com a luta mundial. Agora, uma pergunta que eu quero fazer pra você, Bibi, porque você disse recentemente no Twitter sobre o Luiz Adriano, e eu concordo com você que ele são poucos os jogadores no Brasil que tem a leitura de jogo dele, e elogiar o Luiz Adriano pra torcida do Palmeiras é um crime, porque ninguém aguenta mais ver ele pintado de ouro na frente. Você que é gaúcha como ele, você acha que ele merecia mais uma chance? Você não vê mais clima pra ele no clube? Como que você vê? Por que você acha que ele... Parece que ele também não quer... Tipo, porque pra mim, se ele fizesse o que o Douglas Costa fez com a torcida do Grêmio, um textão lá pedindo desculpa, tipo, falando... Sabe? A torcida... Mas não pode meter um casamento no meio a também. torcida entenderia, eu acho. Ou tentaria, Sabe pelo o que menos... me pega, Mas Gabi? parece que ele não quer também. Sabe o que Então, me sei pega, lá. então, é isso. Assim, bom, primeiro eu acho que tem uma parte desse quebra-cabeça que a gente ainda não conseguiu acessar pra montar. E eu digo nós, todos nós, enquanto jornalistas e comunicadores que estamos ali apurando. Acho que deve ter algum detalhe que não tá muito claro ali da nossa apuração. Porque eu não acho que o Palmeiras tomou essa decisão baseado na questão do desgaste com a torcida. Eu realmente não acho. Porque se fosse pra tomar essa decisão... Já tinha afastado antes, Já tinha né? afastado antes, entende?
Então, eu acho que tem uma questão de decisão de planejamento aí. Uma aposta na juventude, no perfil. Só que eu acho um grande erro, não tendo para quem negociar ou com quem negociar nesse momento, você privar o jogador de uma perspectiva de entregar. Porque eu senti muita sinceridade, Gabi, e também, assim, tive o privilégio de dar de forma exclusiva a primeira entrevista dele na saída do campo ali, foi pra nossa equipe, em que ele falava assim, foi realmente a pior temporada, e eu acho que o Luiz Adriano tem contrato, o Luiz Adriano tem contrato com o Palmeiras e quer fazer o diferente no ano que vem. Porque ele falou muito da questão da pré-temporada, das lesões, foi um ano também ali conturbado, assim, nesse sentido, sabe? E aí até teve um texto que me chamou a atenção do Mauro Betting, falando dessa questão do Luiz Adriano, que ele falava que ele teve minutos de muito palmeirense, né? Que é quando ele comemora o gol lá na Libertadores, os momentos que ele tá no banco, assim. Um cara muito querido por todos também. Um cara que conversava muito com o Daverson. Principalmente essa questão da perseguição da torcida e das cobranças. Então, assim, tem essa relação. E eu não sei, assim, dizer exatamente o que faz ele desconectar nesse sentido, assim. Eu não sei se é má vontade. É uma pena, né? Eu não sei, porque ele tem muitos bons momentos. Sim. E eu acho que ele é um dos jogadores, assim, mais inteligentes, assim, que eu já vi, que eu trabalho, porque ele tem uma leitura. Porque o futebol. Ele é muito bom futebol também. é habilidade, mas eu acho que é também saber se posicionar, né? E ele tem essa leitura. Então o pessoal brincava assim, o meu 9 é o 10, não só porque ele usa a camisa 10, usava a camisa 10, mas porque ele também tinha, às vezes, esse posicionamento, e muitas vezes servindo o Rony, como foi na última campanha. Né? Então, assim, eu acho que tem alguma coisa, assim, talvez da relação de empresário, ou mesmo... E ele mudou de empresário recentemente, né? Então acho que tem algum ruído aí. Será que não tem alguma coisa com corpo comportamental? Talvez ele não... Acho que tem alguns detalhes, assim, que a gente ainda não conseguiu acessar com relação ao Luiz Adriano. E acho que é porque o Palmeiras tá muito nessa linha, assim, de jovens, nessa linha de... Eu acho que o Abel busca um time mais veloz ou mais intenso, porque intensidade era algo que também foi muito cobrado na última temporada. Mesmo faltou, né? Que faltava intensidade, mesmo quando o Palmeiras vencia, o pessoal dizia assim, faltou intensidade, falta... O Luiz não tem essa característica, né? Ele não vai ser o cara que vai... Ele não tem. E eu acho que até passa por uma coisa assim, do que o Abel prega lá dentro, que ele falou ali com relação aos questionamentos, mas onde tu quer jogar? Quem tu quer ser? Eu acho que ele fala essa pergunta, quem tu quer ser? Como é que tu se vê? O que tu quer ganhar aqui dentro ainda? Entendeu? E talvez o Luiz Adriano não tenha passado essa super vontade, entendeu? Não sei, assim, eu acho que é um cara que ficou muito bem sucedido, como é o exemplo de alguns nomes de peso aí do futebol, e que já tem uma condição, e que já realizou. Cara meio que não tem mais e motivação, que né? que talvez nesse momento ele precisa se reconectar com o propósito dele. E eu digo que, assim, é muito importante a gente se reconectar com o propósito. Eu, assim... Do dia que eu parei de trabalhar pro dia que eu não parei de trabalhar totalmente, mas assim, que eu oficialmente saí da ESPN pra agora, eu levanto muito bem, muito feliz e muito leve, porque eu sei qual é o meu propósito. Quero contar histórias a hora que eu quiser, como eu quiser, no formato que eu quiser e pra quem eu quiser. Entendeu? Foda. Agora, indo pra parte final da nossa entrevista aqui, Kim, botar o último Vale a Pena Pode Porco, a parte 3, que foi um dos seus últimos momentos como setorista do Palmeiras também, que foi a sua entrevista com Leila Pereira ali, a nova presidenta do Palmeiras, né, ali no CT, você falou com a Leila, vamos acompanhar. Presidente ser próximo não só do torcedor organizado, mas ser próximo de qualquer torcedor. Eu não faço qualquer tipo de discriminação com o torcedor do Palmeiras. Para mim, é torcedor do Palmeiras. E eu vou te falar uma coisa, Bibiana, me sensibiliza demais o sacrifício que esse torcedor organizado faz para viajar, para apoiar o Palmeiras. Aquela festa maravilhosa que a Mancha Verde fez em Montevidéu, eu estava lá, eu vi.
Entende? Então vocês têm que olhar o torcedor, e quem fala esse tipo de coisa que não é saudável, olha para esse lado, sabe? A festa que o torcedor faz, o sacrifício, entende? Isso é maravilhoso. Eu tenho proximidade com o torcedor organizado e vou te falar uma coisa, eu acho espetacular a festa que eles fazem. E se depender de mim, a proximidade, não só com o torcedor organizado, como com qualquer torcedor, vai ser cada vez maior. A sua pergunta deve ter sido sobre a relação dela com a Com a Mancha, né? Mancha. Que deu uma estremecida essa semana, porque a Mancha exigiu a demissão do assessor pessoal dela. Ixi, soltou alguma coisa aqui. Mas eu queria te perguntar como que você tá vendo esse início de gestão da Leila. Uma primeira presidente mulher do Palmeiras, apesar de você ter falado que ela meio que foge dessa luta meio que feminista, Sim. né? Mas você acha que ela vai sofrer também muito machismo nesses Vai. próximos 3 anos? A Leila já sofre. E às vezes a gente replica muito desse machismo sem se dar conta quando a gente fala da aparência da Leila. Entendeu? Então, assim, os memes Da da Carminha, Leila, por sabe? A comparação com a Carminha. Eu estou animada, daí ali a foto da Leila. Então, assim, isso acaba sendo já uma estrutura de machismo, assim, sabe? Porque eu sempre brinco assim, vamos colocar numa bancada todas as apresentadoras e repórteres e vamos colocar numa bancada todos os apresentadores e repórteres. Por que esse lado aqui é tão bonito? Por quê? Sinceramente. Essa é a realidade, entendeu? E eu sei que eu sou privilegiada por ser branca, por ser loira, por estar nesse lado aqui do bonito, né? Então, assim, eu acho que ela já tem essa questão, sim. Eu acho que às vezes as críticas, elas são direcionadas por isso também. Mas às vezes as críticas também são pelo posicionamento dela. E eu acho que ela vai entender muito ao longo dessa gestão que uma coisa é você ser muito bem sucedida enquanto empresária, onde você tem lá todos os seus funcionários e as suas cobranças são com você mesmo, porque o negócio é seu, né? Não é pela opinião pública. E outra coisa é você ser presidente de um clube onde envolve emoção, onde é um ambiente muitas vezes tóxico nesse sentido das cobranças e dos apontamentos que tem. Então, eu acho que como forma preventiva, ela precisa também tentar mergulhar mais na cultura futebolística. Quem sou eu para dar um conselho para a Leila Pereira? Mas se eu pudesse, porque assim como a Leila, eu não vim do ambiente esportivo para me tornar uma repórter esportiva. Eu tive que correr atrás, aprender, fui fazer aula de tática, entendeu? Fiz curso de treinador, curso intensivo, de análise, assistia jogos e desenhava os bonequinhos para entender, porque este não era o meu universo. Não jogava futebol na escola, então fui atrás de elementos. Então, assim, eu acho que não é porque ela é uma ótima gestora, como muitas vezes eu acho que ela se coloca e realmente tem uma trajetória nesse sentido, e porque ela tá cercada de pessoas que vão tocar com ela o futebol, que ela não tenha que também buscar o conhecimento. Conhecimento é sempre bônus extra. Então, acho que ela vai ter que mergulhar mais nisso, e eu acho que ela vai aprender a como lidar com essa superexposição. Ela começa com os dados dela expostos, Vazados, que é um absurdo. Entendeu? Então, por mais que ela... Foi uma gafe forte, mas né? por Cagada mais... feia do clube. Só que assim, aconteceu, entendeu? Então, assim, eu acho que já são várias coisas que colocam ela muito numa posição de superexposição. Sim. E, assim, tem a parte muito boa que a gente, de ser pessoa pública, mas tem a parte que é muito pesada, porque você acaba concedendo, sem conceder o direito da outra pessoa te julgar, da outra pessoa dizer que você é feia, que você é burra, que você fala com uma articulação... minha voz é aguda, enfim, várias coisas, entendeu? Não, e a própria relação dela com a organizada, como o André Galvão já disse aqui, outros, o Danilo Lavieri também, é uma relação próxima, mas você não controla a torcida organizada. Sim. É claro que eles são importantes, claro que eles fazem
uma festa maravilhosa. E a como próxima fizeram. e é vantajosa de certa forma, porque Sim. ela é aceita pelo torcedor. Acaba que eu Mas faço no essa momento leitura. de crise, a organizada é quem é Exato, mais exato. agressivo, né? E eu faço a leitura, assim, da aproximação dela com a organizada, porque a Leila também é uma pessoa muito inteligente. Sim. E você vai contra a massa ou você vai ficar do lado da massa? É, e a organizada tem uma força política também dentro do clube absurda. Muito. E mais aquelas. Todo mundo. Gente, todo mundo. A pessoa pode dizer assim, eu não ligo pro que falo. Todo mundo quer se sentir amado e aceito. Todo mundo. Você pode até ligar lá o seu botãozinho do foda-se, mas todo mundo gosta de ser elogiado, das pessoas falarem, eu gosto do seu trabalho, tô torcendo por você. Todo mundo gosta, gente. O ser humano é isso, entendeu? Então, assim, é óbvio isso. E sobre futebol feminino, eu queria muito ter perguntado pra ela lá no dia da coletiva. Infelizmente foram poucas perguntas. Você foi uma das que fez pra ela. Você acha que ela vai continuar valorizando o futebol feminino? A gente sabe que o Palmeiras vem evoluindo na modalidade, investindo bastante também, mas eu acho que ainda faltam algumas coisas mudarem, e eu não falo só de dinheiro, né? São algumas estruturas que as meninas precisam de mais investimento. Você gosta de futebol feminino? Você acompanha? Sim. Como que você vê esse momento do futebol feminino do Palmeiras? Gosto, acompanho, e o que eu vejo, assim, é que além de ela ser uma mulher, o que parece que automaticamente ela já teria que olhar para essas causas com mais carinho, mas acho que pelo jeito não é muito a linha que ela segue, mas ela como uma gestora antenada e como uma mulher de negócios, ela também precisa ter percepção que o futebol feminino é um negócio muito rentável. Muito rentável. Tá dando muita grana, né? Porque o que a gente tá falando agora aqui é sobre dinheiro, o que tá na mesa, que acaba sendo também, que é o que move esse entendimento do futebol. Ninguém tá fazendo a caridade lá pro futebol feminino, entendeu? Ter futebol feminino porque, é bonito, sabe? Não, acho que o futebol feminino, ele não pode ser percebido com essa sensação, com esse sentimento de vitimismo, ou de, tadinha das meninas do futebol feminino, Bota sabe? uma coisa como obrigação, né? Obrigação, assim, a obrigação, na verdade, ela é importante pra que os clubes se mexam, Sim. porque sem obrigação, eu acho que os clubes não iam se mexer. Concordam? Com certeza. Mas acho que assim, o tratamento ao futebol feminino como marca, o tratamento ao futebol feminino como negócio, como expansão, como que precisa de recursos para que o jogo também evolua, para que a gente consiga ter um futebol como é referência em outros países. E eu acho que se o Palmeiras espiar um pouquinho ali pro rival, pro Corinthians, ele vai entender esse modelo e o quanto ele pode ser muito bacana, assim, inclusive aproximando o torcedor do time. Bacana. Muito bom. E Manda aí. Você quer fazer alguma pergunta? em relação ao Oliveira... Água e água, agora já 11h30, já Meio de meia. Como é que é o 11 ônibus? Não, como é que é o... 6 ônibus. 6 ônibus. Agora a cervejinha já podia rolar, não quero falar, vamos continuar na água. Tem aí gelado aí? Putz, pior que a Ó, o gente pobre não do pó de gelou. porco. Não, tá tudo certo, é só uma brincadeira. Não, Faça a sua pergunta. Não, Não, ele eu não quer quero, fazer. eu tô brincando. Deixa, Eu tô louca de deixa, fome, eu tô deixa. brincando, Então, eu tô brincando. que Só você quis tá... encher nosso saco. Bibi, o que você acha do protesto da Mancha em relação ao assessor da Leila, que pelo fato dele ser corintiano, a rejeição tá muito grande, e também, além dele ser corintiano, ele tá reformulando alguns setores ali do Palmeiras que tá causando alvoroço, principalmente o ex-locutor do Palmeiras, o Marcos Costa. Então, são duas perguntas, que nem, jornalista, hein? Sempre tem direito a uma, mas manda duas. Pergunte rápido. Você acha que tem algum problema de um corintiano ser o responsável pela comunicação do clube, como o Palmeiras? E segundo, você acha que ele acertou em demitir o Marcos Costa? Vamos lá, eu acho que todos os questionamentos dos torcedores, eles são legítimos. Desde que aconteçam no campo de questionamento. Não para quando a gente vai para essa questão da pessoalidade, da personificação. Então, assim, ele é corintiano, não vai ter capacidade
digerir aqui? Gente, pelo amor de Deus. Se você for escolher os profissionais mais competentes da área, desde que sejam palmeirenses, não tem como fazer isso, entendeu? Não tem, assim, é um mercado de trabalho, as pessoas são profissionais, as pessoas trabalham pelas suas instituições, pelas suas empresas, pelos seus objetivos. Então, e vou trazer aqui, o torcedor talvez até me incomode, mas assim, o Flamengo fez um trabalho muito legal em redes sociais lá no passado, com um corintiano, e ele foi perseguido também, que é o Ricardo Taves. Tá na Libertadores e que é uma agora. referência de conteúdo, entendeu? Liderou esse projeto agora do conteúdo da Conmebol. Porque... Sim, um desgaste absurdo, pedindo a saída dele. Um absurdo, porque assim, foi o melhor momento em questões de crescimento e das plataformas do que eles estavam fazendo ali. Então eu acho que assim, o fato deste assessor ter um passado com um time não justifica. Não justifica a saída. E o fato... Agora... Claro. As atitudes, o comportamento dentro do ambiente podem ser uma justificativa. Só que, talvez, o torcedor tá indo pelo argumento errado. Que o torcedor tá dizendo que ele é gambá, é torcedor do Corinthians, sem entender quais são as situações que estão acontecendo internamente. E que aí eu não tenho capacidade para julgar, porque eu não estou lá dentro no dia a dia. Eu não sei por que essas decisões foram tomadas, né? Eu acho que a voz ali do Allianz é, um cara que tem identificação, que tem história. Acredito muito na palavra dele, do que ele tá dizendo. Então, assim, É complicado porque a rivalidade é muito forte. O meu abraço e acolhimento a esse profissional também. E acho que tomara que ele se recoloque, enfim, siga, né? Novas portas se abrirão. As portas se abram. Mas é complicado, a rivalidade é muito grande e eu entendo os dois lados, entendo quem defenda que o profissional pode sim, mas eu entendo também quem defenda que principalmente para cuidar da comunicação do clube, seja uma pessoa que entenda o torcedor, né? E acho que a Leila também errou em alguns... O que eu posso dizer é que a antiga gestão tinha uma comunicação muito boa. Sim. Então, foi isso meu eu posso professor, dizer... Luciano Signorini. Luciano, excelente. Sim. Então, assim, o que eu posso dizer é com relação ao que passou. E o Luciano, vamos dizer que ele está do lado verde da força e já foi assessor do Corinthians também lá atrás. Eu não sei nem o time que ele torce, mas ele realmente... Não, ele ainda é, eu acho. Ele é palmeirense, mas ele já foi assessor do Corinthians, ele é assessor do Tite. Então, assim, então acho que ele ainda é assessor do Tite, isso que eu ia falar. Nesse meio, mas cara, é independente, sabe, gente? Mas é o que você falou, é as atitudes e é o cara ser bom profissional. E, cara, você ser assessor... De novo, você ser assessor da presidente da Crefisa é uma coisa, você ser assessor da presidente do Palmeiras é outra. E sabe o que é mais legal? Porque assim, eu tenho um outro lado que eu não sei, talvez é um pouco ingênuo da minha parte pensar, mas eu acho que quando você tem um cara, um profissional, digamos, e que ele é de outro time, ele tem uma visão muito mais expandida da coisa. Entendeu? Eu gosto de estar num ambiente que eu não pode tenho... ser que sim, pode ser que não. Eu não vou dar minha opinião, porque eu não quero Depende muito da pessoa, né? É bem mas, relativo, assim, mas eu entendo resumindo, as pessoas gostam de buscar culpados, de dar nome aos bois, de encontrar o grande responsável. E aí, assim, eventualmente vai sair esse assessor e vai ter outro problema. Porque sempre tem um problema, entendeu? Vai sair o Luiz Adriano, vai ter outro sempre, jogador. Né? Sempre vai ter. Verdade. E você tem contato com ele? Já teve? Conhece? Pouquíssimo contato. Como eu já disse, tenho uma relação bem legal com o assessor anterior. Então, assim, pouco contato e nada a declarar. E você, Gabriel? Não posso dizer que já tive problemas, mas assim, o papel de assessor é às vezes ser meio grosso, ser meio chato, mas eu acho que às vezes... Tem que tentar entender nosso lado, né, Bibi? Às vezes o jornalista não precisa tomar acho que quando tomar as pancadas que a gente toma desnecessárias. E como eu disse, agora ele é assessor da presidente do Palmeiras. Eu acho que a flexibilidade, ela tem que nos acompanhar em tudo, assim. Então, enfim. É difícil. Mas é um campo assim... Agora, é um campo muito... Não compete a gente ficar aqui falando. Antes de fechar o episódio aqui, e claro que tem o No Pique, lembrando que o No Pique agora é só pra quem é apoiador do Pode Porco na Aurelo, então apoiem o Pode Porco lá na Aurelo, já no plano mais baratinho lá você já tem acesso ao nosso episódio completo. Mas antes de terminar o nosso episódio aqui, Bibi, eu quero te perguntar uma coisa
de todos os clubes que você passou, de todos os torcedores que você já teve contato com flamenguistas, já teve contato com gremistas e colorados, qual que é a característica do palmeirense que mais te impressionou, assim? Nossa, eu acho que é essa coisa do A pessimismo. corneta. Não, a corneta é uma foda. corneta com pessimismo. Um negócio foda. assim, terra arrasada, sempre tá ruim, sabe? Então, assim, Palmeiras gosta de reclamar de barriga cheia, né? é uma loucura. É uma loucura. É muito diferente. Não foi uma qualidade. É uma qualidade isso aqui? Não, uma característica, É uma vai, característica. E aí eu digo assim, o palmeirense é 100% meu pai. Italianão, assim, 100%. Mas é um pessimista É que... É um amor, é um assim, Abel, te amo, melhor do mundo. Daí, Abel, seu burro, sabe? Então, assim, é um negócio... Mas é assim, a gente chama Abel de burro. Aí se um corintiano chama Abel de burro, aí você... Aí você defende, Ah. porque a família é assim. Exatamente. O italiano é um vai leão. exatamente o que você tá falando. Não, eu posso falar do meu time, você falar do meu time, É tipo isso nem mesmo. pensar. É muito intenso a parada, tá ligado? Muito, É bizarro. eu acho que assim, boa, então assim, não vamos falar da característica negativa, vamos falar então de uma palavra que defina o palmeirense e que é diferente de todos os outros. Intensidade. Nossa, perfeito. Monstro. Perfeito. Viviana, cara, queria agradecer demais sua presença aqui. Como eu disse no começo do episódio, foi a primeira convidada aqui do Pode Porco que não é palmeirense, mas o nosso podcast é feito para palmeirense e nem sempre vamos receber só palmeirenses. Eu acho que tem muita gente de fora. Quando que vocês saberiam do bloquinho do Abel, por Exato, exemplo? tem Outros detalhes. Tem que a muita gente pessoa de contou fora, aqui. tem muita pessoa de fora que agrega demais. Eu tenho certeza que você respeita muito o clube e se desrespeitou em algum momento da carreira, como você disse aqui, foi por um momento Foi ingênuo. Foi uma Como eu mensagem como de palmeirense. Começo da Eu carreira. como palmeirense já. Eu acho já... que o editor podia ter dado uma segurada. Sim. Não, e é verdade, Mas- Gabi, só rapidinho, assim, falando as coisas do respeitar, assim, eu nunca desrespeitei nenhum clube nem nada, Exato. sabe? Eu acho que quando você faz uma brincadeira, desde que você não seja ofensivo, Exato. assim, falar do vento não é desrespeitar um torcedor rubro-negro, me desculpa pra quem leva como dor isso, assim como uma outra corneta que eu tenha feito essa questão no Mundial, que é o que todo clube faz, entendeu? Sim. Então, assim, eu nunca tive nenhum tipo de ligação ou relação com clubes que são aí os grandes rivais desse Palmeiras, Sim. que eu teria interesse em odiar o Palmeiras. Sim. E eu posso dizer pra vocês, assim, que o Palmeiras, ele veio num momento completamente inesperado, ele transformou a minha relação com o clube, o meu carinho e identificação que eu tenho hoje com essa relação que a gente fez, e eu vivi ao lado do Palmeiras um dos momentos mais felizes que foi essa Libertadores e que tá na minha lista de sonhos realizados e de momentos que eu vou lembrar detalhadamente pra sempre. Dá Com pra certeza. dizer que Bibiana Bolson hoje tem um tequinho palmeirense ou não? Eu acho que mais do que torcer pelo Palmeiras, eu tô torcendo por este grupo, por essas pessoas que estão lá hoje. Maravilhoso. Ó, agora, quem era seu hater vai mudar. Porque Será? depois. Eu tenho certeza. Vai, porque Ai, gente, depois, vem, a gente só quer ser amado. porque e depois dessa aceito. entrevista, eu acho que você mostrou bastante seu lado humano. Também você falou da parte profissional e tal. E aqui. E aquela coisa que, assim, a gente quer o carinho das pessoas, mas, a gente tem que se cercar de quem torce por nós, Com de quem certeza. tá junto. E eu sei, vocês dois aqui, o Gabriel, a gente não tem contato, assim, diário, mas o Gabriel sempre foi um cara assim, então, assim, tô fechada, pode porco, e vamos pras próximas. É isso, queria te agradecer demais, Bibi. Deixa suas redes sociais, ou fala o Seus link projetos. do B6 também. Tá, enfim. vamos lá. Então surgiu esse B6, né? O meu projeto aí. Então é o B6 Podcast. No Twitter tem. No Instagram também tá com tudo certo. A gente vai lançar em breve o canal no YouTube também, pra termos mais vídeos e conteúdos. Boa. Olha, cobertura 1000% em Abu Dhabi. Eu quero fazer que o torcedor se sinta em Abu Dhabi, porque a gente sabe que é caro, é difícil, é questão do ingresso, a gente tava falando há pouco, é tudo muito difícil. Então, assim, eu quero que o torcedor se sinta lá, vou dar todas as informações. Então, tenho também como objetivo trazer informações da escalação. Então, vamos conversando, vamos trocando mensagens aí nas redes sociais. Nas minhas redes também, Bibiana Bolson. Maravilhoso. Instagram e Twitter. Tem TikTok? TikTok, gente, eu tenho 32 anos, né? Como você Eu quer vou ser amiga do fazer Davidson sem 33, TikTok? né? Então, vou ter que pegar umas dicas lá com a esposa dele, com a Ká, porque... hoje até eu compartilhei um vídeo, assim, com 30 anos dançando, é tipo...
Toda... Assim. Vai. Mas a gente também, eu tenho 31, você é de 89, né? Sou. Eu já fiz as contas, que oriental, 89, matemática, você começou a 89. falar, já encaixei tudo. Eu e o Gabriel somos de 90, não tínhamos TikTok antes do Pó de Porco, agora a gente tem TikTok e Kawaii, então eu acho que tem que se Esse é o momento, reinventar. eu tô me descobrindo, vai. Exatamente, criação de conteúdo. Daqui a pouco vocês vão ver eu lá fazendo a dancinha do... Como é que é o... Bate lá de coração. Seu cachorro. Ou os outros aqui não publicáveis, vai. Tem um monte, maravilhoso. Essa botada nas cachorras. O Leivinho gosta Tá, dessa. dá pra encerrar com essa última? Dá, pra claro, encerrar claro. rapidinho com essa último spoilerzinho assim da Vai, história? manda. Essa música, Daverson, mas tu me colocou numa situação, hein? Porque ele fez a dancinha e quando ele foi cantar lá com a K pra dizer por que ele tinha feito aquela comemoração que viralizou e tal, ele não cantou bem a letra, né? Ele cantou ali meio por cima e aí eu perguntei pra ele depois, mas como é que é o nome da música? Ele, acho que é só botar nas cachorras. Eu falei, gente, eu tenho que acreditar isso. Aí eu mandei pro editor e eu falei assim, como que a gente vai acreditar isso? Porque tem que colocar, né? Qual é a música que tá tocando. Mas o nome não é esse. É Putariazinha. Pior ainda! E aí a gente acabou decidindo tirar a música, não colocamos a música, a gente deixou só ele cantando, porque ele cantou meio assim, sabe? Ele não falou, porque ele já tinha ficado com vergonha, né? E aí depois eu falei, gente, eu fui ingênua, olha a música que era! Não, a letra é... Pesadíssimo. É pesada. Mas vale tudo, foi campeão, foda-se, faz o que quiser. Vai. Mas maravilha, ó. Pelo menos a ao vivo, na final da Libertadores, foi mais bonitinha, né? Lá de coração, coração. Essa é Mais de boa. tranquilinha. Mais tranquilinha. Maravilha. Então, galera, ó, episódio hoje sensacional, com a belíssima Bibiana Bolson. Mano, achei do caralho. Muito bom, E agora a gente vai começar o No Pique e... Pra quem não é da Aurelo, infelizmente não vai conseguir escutar. Mas pra quem quer escutar, é só virar Aurelo. Rapidão, né não, Gabriel? Só apoiar nós. É isso. Tamo junto. Avante palestra, segura os porcos. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, que o Pó de Porco em 2022 vai voar. Valeu!